como que a gente pode entender os conflitos atuais existentes no Oriente Médio? Então, isso já vem de longa data, não é de agora. Claro que tem o conflito atual, vigente, que está tendo uma repercussão mundial, que é lá no Irã, todo mundo está sabendo, ok? Pois bem, envolvendo ali Israel, né, que são os protagonistas, Estados Unidos, Irã, ok. Só que isso aí não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Aliás, disputas e batalhas, né, confrontos militares sempre foram uma cortina de fumaça, uma cobertura para operações militares sigilosas, classificadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no confronto do Iraque, né, George Bush, inclusive ele era o presidente, né, teve um vazamento, e vamos linkar os pontos, 2016, Wikileaks, né, Julian Assange, né, naquele tempo foi o auge, onde teve vazamento de e-mails, e-mails bem picantes, vamos colocar dessa forma, né, e ali a Hillary Clinton afirmou no e-mail, pedindo ao John Podesta, quero saber sobre o gigante Gilgamesh e os portais. Stargates do Iraque. Os Stargates, Stargates começaram do Iraque. ali. Tanto é que 3 dias antes da invasão do Iraque, um doutor arqueólogo alemão, agora não vou recordar o nome dele também é bem difícil de pronunciar, deixa bem claro aqui, ele teve um noticiário, isso foi esfera pública, ele falou, olha, eu realmente descobri um portal aqui no Iraque, o gigante, que seria o túmulo de Gilgamesh, do épico de Gilgamesh. Então, uma coisa linka com outra. E teve essa operação em busca realmente dos portais. Por exemplo, no Afeganistão. Esses portais, eles fariam o quê? Para quem não sabe, o que é um Stargate? O Stargate é um portal dimensional, é um canal de interface onde seres entram e saem. Por exemplo, você pode, a priori, achar isso um tanto estranho. O Demi está viajando na maionese. Ok, você tem esse direito. Porém, recentemente, Ross Contact, jornalista investigativo do National News, não é qualquer um não, um dos mais proeminentes do mundo, ele afirmou categoricamente que em Parque Nacional dos Estados Unidos tem um portal fortemente guardado por militares, ninguém entra, ninguém sai, com proteção letal. Se você tentar entrar ali, onde tem trânsito de seres entrando e saindo, ou seja, um portal interdimensional. Sem falar de outras fontes. Por exemplo, o Jorge Pabon, né, o JP, talvez vocês conheçam, já entrevistei, tive 3 ocasiões diferentes, ele fala também das relíquias e os portais, que estão correlacionados com as arcas, que é um outro assunto que a gente pode abordar ainda. Já. Já, né? Porque tudo está ligado. Tudo faz parte de um grande mosaico. E esses portais seriam uma forma de comunicação do nosso mundo com outras realidades, que no passado era conhecido como Axis Mundi. O que é Axis Mundi? O encontro de mundos. Inclusive, existem lendas antigas que você vai achar no Egito, na cultura suméria, que fala que existia um tempo onde outras realidades conviviam com a nossa. Olha que interessante. Imagine uma época, uma outra era, onde outros mundos, ou seja, outras dimensões, outras realidades, conviviam com o ser humano. O J.J. Benítez, que é o autor da Operação Cavalo de Troia, todo mundo que conhece ele, né? Best-seller, inclusive, ele fala justamente disso. Ele fala que ele teve acesso a escritos, manuscritos, no caso, hierógrafo, melhor dizendo, debaixo da esfinge de Gizé, aonde ele obteve uma inscrição de 12.500 anos atrás que fala de um período onde outros mundos viviam conosco. Ou seja, tinha essa interposição, sobreposição de mundos. Isso é impressionante. Incrível. Realmente incrível. E nós estamos chegando nesse ponto. Então, por exemplo, sonhos lúcidos, a ressonância Schumann oscilando de forma persistente, apesar que a ressonância Schumann ela já oscila desde 2012. Só que o que ocorre é que em fevereiro e março desse ano, a oscilação ela é persistente. E o Stefan Burns, geofísico, confirma. Isso é fato, concreto. Então, essas anomalias, enfraquecimento do campo magnético da Terra, o emaranhado quântico, a gente percebe que está tendo esse encontro de mundos.
Pessoas com experiências de sonhos lúcidos cada vez mais frequentes, aumentando. Então, também seria um outro indicativo. Então, esses portais é um portal onde o ser interdimensional tem acesso ao nosso mundo e eles podem influenciar a humanidade. Por isso que os governos têm tanto interesse nesses portais. Porque imagine, um portal ele pode acessar seres de outra dimensão, da quarta, da quinta dimensão, positivos ou negativos. E, consequentemente, um ser interdimensional, que muitos interpretam como anjos e demônios, como Tuck Carlson, por exemplo, Ana Paulina Luna, do Congresso dos Estados Unidos, indevidamente, porque, na verdade, são seres extrafísicos que, no passado, eram confundidos com anjos e demônios. Ok? Eles podem influenciar a psique humana e o comportamento humano. E Pro por bom conseguinte, pro bem e pro mal. E por conseguinte, a linha do tempo. O próprio JP falou que isso parece intrusivo até, parece até uma violação do livre-arbítrio. Mas queira ou não, nós convivemos com seres interdimensionais. E o ser interdimensional influencia você positivamente ou não. Inclusive, esse conceito você vê na Bíblia. Não tem o anjo bom e o anjo mau? O anjo mau te dando conselhos ruins é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Agora, imagine isso em escala global, de forma intensificada, constante. Isso muda o comportamento humano, a psique humana. E agora imagine uma quebra de paradigmas. Se você vai mudar o paradigma mundial, se você vai mudar o paradigma mundial, ou seja, revelação de tecnologias, revelação de vida não humana, né, em várias esferas diferentes, você precisa o quê? De uma maturidade espiritual e consciencial também. Caso contrário, seria impossível. E agora, linkando isso com a questão da batalha atual. Perfeito. É, tudo isso. Ele estava lendo nossa mente. É que tem que fazer essa introdução, é necessário. Para entender o quadro, porque o quadro é muito amplo. O que ocorre? Existe, segundo o Jorge Pablo, relíquias antigas relacionadas às arcas, e essas arcas estão conectadas, correlacionadas diretamente a esses portais, que inclusive foram confirmados pelo Ross Contact, que é um dos maiores jornalistas investigativos do mundo. Ele afirmou: eu tenho fontes fidedignas, militares e agentes da inteligência que confirmaram. Então não seria leviano trazer uma informação dessa monta se não tivesse realmente uma fonte consistente. O que são arcas, só para quem não sabe? A arca é como uma nave espacial. Imagine uma nave espacial gigantesca, repleta de tecnologias, por isso que é chamada de arca. Então ali dentro, cada arca tem especificações diferentes. Algumas arcas elas têm tecnologia, por exemplo, que poderiam reproduzir um outro planeta. Então toda a fauna, flora de um planeta ali contida, e também a tecnologia daquele planeta. Então, de certa forma, uma arca seria uma maneira de você reconstruir e terraformar um planeta. A partir da arca. Então, isto aí é um tesouro incalculável, que está sendo disputado. Inclusive, tem uma no Brasil, Caldas Novas, Goiás, que tem aquela anomalia também, que sempre é aquela mesma característica, terreno arenoso, aos arredores tudo verde, né? Um terreno verdejante, que é muito estranho, que ocorre na Ucrânia também. A Ucrânia também é um conflito que está marcado. Também se iniciou por causa disso. Sempre é assim, é em busca de tecnologia. E geralmente as batalhas, essas tecnologias exóticas, né? Essas batalhas são o quê? Uma cortina de fumaça, né? Uma cortina de fumaça, uma distração, uma cobertura para essas operações. Operações classificadas em busca dessas tecnologias que podem mudar o mundo para o bem ou para o mal. E existem diversas facções diferentes. É isso que é super incrível e impressionante. Por isso que nesse momento, não é à toa, está tendo as audiências no Congresso. Vocês sabem, o Trump prometeu, né, que vai liberar os arquivos governamentais, inclusive o secretário de batalha, né, não posso usar o termo de secretário de batalha, secretário de defesa, o Pete Hegseth, estaria já providenciando os arquivos que seriam liberados para o Congresso dos Estados Unidos sobre as entidades não humanas. Inclusive o Chris Mello, falei isso ontem, né, no canal. O Chris Mello prometeu, notícia oficial, totalmente verificável. Ele prometeu que provavelmente vai vir à tona imagens de 4K de OVNIs na alta atmosfera, na região geoestacionária. Muitos, como se fosse uma frota de naves. Nossa. O que é uma região Geoestacionária é onde os satélites
orbitam a região geoestacionária onde residem os satélites. Então, aí vai comprovar também o trabalho da doutora Beatriz Villarroel, que fala dos objetos transientes. Inclusive, o trabalho dela é reconhecido por pares. 3 universidades conseguiram reproduzir o trabalho dela, então totalmente autêntico. Mas sobre o que fala o trabalho dela? O trabalho da doutora Beatriz Villarroel, ela comprovou que antes do Sputnik 1, o primeiro satélite lançado, existem objetos transientes. O que são objetos transientes? A priori, eles acreditavam que eram estrelas. E criaram até a hipótese que seria uma esfera de dísel. Né? Que seria o quê? Uma estrela que construiu uma tecnologia, ou seja, conseguiu captar e extrair, manipular a energia da estrela. Que seria uma civilização tipo 2 da escala de Kardashev, ok? Então eles acreditavam nisso. Depois, ela pensou, não, mas isso não são estrelas, está perto. Está muito perto. Porque imaginem uma estrela que foi registrada em vários vários observatórios do mundo. Ela está aqui, de repente ela desaparece. Uma estrela não pode desaparecer. Caramba. Muda de lugar. E ela conseguiu detectar mais de 1.500 pontos que se acreditava, a princípio, que se tratava de uma estrela que mudava de lugar. Depois ela percebeu, não. Esses objetos estão aqui próximos. Eles estão aqui onde circula, orbita os satélites, que seria a região geoestacionária. E aí ela provou também que quando tem aparecimento, um surto de OVNIs em instalações nucleares, militares, inclusive teve surto 2024, 2025, foi reportado em tudo que é lugar. Nova Jersey, lembra? O surto de drones. Surto de drones em Nova Jersey, 2024, 2025. A maioria deles foram instalações militares. A grande maioria. E ela comprovou que quando eles desaparecem e tem surto de jovens, coincide. Então ela percebeu, na verdade, eles descem dali e vêm para cá. Para as instalações. E também está correlacionado a testes nucleares. Toda vez que tem um teste, isso na história, desde os anos 50, tem o teste, desaparece os objetos transientes e, provavelmente, eles reaparecem nessas instalações. Lembrando que o incidente de 1952, que praticamente eles acreditavam que os OVNIs iam pousar no gramado da Casa Branca, porque foi uma coisa surreal, 1952, em Washington, D.C., teve também esses objetos transientes desapareceram. Então ela concluiu o quê? Que eles estavam ali, eles desceram. Isso é reconhecido por pares, tá, gente? Entendi. Reconhecido por 3 institutos, conseguiram reproduzir o trabalho da doutora Beatriz. A única coisa que falta, o elo perdido, né, vamos colocar assim, é vincular isso às entidades não humanas. E ela já está fazendo isso com a anomalia do Mar Báltico. Que então, anomalia? se ela compra a anomalia do Mar Báltico, porque ela é perto da seria Suécia, isso? que seria o quê? Uma nave que caiu, ok? E só que eles acham que é os cientistas acreditam que é uma formação natural, mas não é uma formação natural. Dá para perceber que é uma nave de verdade. Tem até o arrasto. Dá para perceber. Não conseguiu frear direito. Não conseguiu frear direito. E ela vai fazer uma pesquisa, porque já tentaram extrair material, não consegue, porque tem anomalias eletromagnéticas ali. Ninguém conseguiu realmente obter uma amostra desta anomalia, vamos colocar dessa forma. E ela vai tentar. Se ela conseguir provar isso, aí acabou. Acabou a brincadeira, não vai precisar nem do governo. Aí essa seria Aí seria a prova cabal, definitiva da existência das entidades não humanas, assim, irrefutável. Não tem o que discutir aí, vocês vão ter que ir para o outro nível. O que eles querem, o que eles estão querendo, o que eles estão fazendo aqui. Daí a gente entra o vai Tem que ir para outro nível. A gente tá próximo disso, então. Está muito próximo. Uhum. O que acontece é o seguinte, o que eu estou percebendo é que se o governo não tiver uma notificação oficial do governo, vai vir de outras iniciativas, iniciativa privada, inclusive. Então, o trabalho da doutora Beatriz Villarroel. Existe também o outro trabalho, que é do Jake Barber, do Instituto Skywatcher, que também está reunindo dados, e olha que ele é bem próximo da Beatriz Villarroel e não é por acaso. Também para reunir dados, para comprovar isso por via independente, sem precisar De do apoio governo, do apoio do governo. Mas falando do Irã, especificamente. Agora, do Irã, provavelmente nós temos ali... Qual o interesse é o seguinte. Naquela região, Egito, Afeganistão, todos os países circunvizinhos, Israel,
estão repletos de relíquias, que estão correlacionadas às arcas, que são portais interdimensionais. Esta é a disputa que está por trás, no caso, nos bastidores, dessa investida. E por que eu posso afirmar isso? Primeiro lugar, não tem motivos aparentes para esta investida. Porque, a priori, o loirão, Trump, ele tinha feito duas coisas semelhantes em 2024, operações, vamos colocar assim, cirúrgicas, né? Operações militares cirúrgicas 2024 e 2025, que foi inclusive a Batalha de 12 Dias. Foi no ano passado. Sim. Essa está durando um pouco mais. Se ele quisesse realmente eliminar, aniquilar este regime, ele já teria feito lá atrás. Então, na verdade, é uma cortina de fumaça. Isso é uma evidência. Essa é a terceira vez, gente. Terceira vez. 2024, 2025, 2026. E provavelmente, creio eu, que dentro do que foi previsto, vai durar 5 semanas mesmo. Entre 4 e 5 semanas e vai se interromper. Simplesmente vão parar de uma hora para outra. Como aconteceu, porque tem antecedentes. Mas porque eles vão conseguir o objetivo Exatamente, alcançando o objetivo deles, isso já seria encerrado. E outra coisa. Mas qual o objetivo deles? O objetivo deles é acessar as relíquias, porque tanto a China, vamos colocar assim, a Rússia e os Estados Unidos querem o domínio dessas tecnologias. Estão disputando essas tecnologias. A tecnologia de mudar de dimensão. Exatamente, como uma forma de interface, porque veja só, isso em mãos erradas pode proporcionar até o fim do mundo. Parece até aquele eu estava comentando com uma amiga, parece a busca pelas esferas, aquela do Dragon Ball, né? 7 esferas que você reunir, você tem o poder absoluto. Parece surreal, mas é mais ou menos isso, de uma forma simplista. Senhor dos Anéis, você exatamente, tem o anel, Senhor dos Anéis, é o poder absoluto. Porque é tecnologia exótica. É algo revolucionário, que pode mudar o mundo para sempre, do dia para a noite. Mas por que essa tecnologia é tão forte, assim, tão poderosa? Ela é poderosa porque ela pode mudar potencialmente a forma como as pessoas enxergam o mundo e a realidade. Então, é um problema muito sério. Você já imaginou se você trouxesse vários seres de outras dimensões para a nossa realidade? Seria um problema muito sério. Falando em seres de outras dimensões, além desse portal que eu relacionei, é só ver, por exemplo, o Rancho Skinwalker. Que Skinwalker, lá em Utah. Em Utah, Estados Unidos, ali é um portal, gente. Isso já foi reportado, tem várias matérias, foram feitos vários noticiários. Assim, Disclosure Channel já fez documentário, o History fez documentário. É um portal. Por exemplo, outro lugar, Montes Apalaches, um portal. Ali são vistos orbes, lobisomem, seria um tipo lobisomem, criaturas misteriosas, noturnas, é um portal dimensional. Né? Por exemplo, o Rancho Bradshaw, no Arizona, Sedona, ali, como que é o nome dela mesmo? Lisa Bradshaw, que foi a dona do local, agora pertence a uma universidade. Olha que interessante, ela fala que ela viu o portal abrindo e ouvia uivos, e eles ficavam no porão. E isso é reportado desde 1920. Para você ter uma ideia, do Rancho Skinwalker, desde o descobrimento da América. Existem casos ali. Tanto é que a NASA fechou e fez um estudo para entender o fenômeno, porque ali é sobrenatural, é um portal vivo, é um local de um portal interdimensional. O que está acontecendo, segundo o próprio Ross conta, é que esses portais estão se abrindo de forma descontrolada. Está havendo um canal direto entre o nosso mundo e o outro mundo. Por que será? Porque estamos vivendo num tempo diferenciado. Várias condições planetárias, a ressonância... Temos sintomas. A transição planetária? É a transição planetária. Sintomas. E sintomas são vistos. Como eu tinha falado, sonhos lúcidos, ressonância Schumann tendo várias anomalias persistentes. Porque essas anomalias ocorrem desde 2012. Agora, persistentes é algo recente. É algo que está acontecendo agora. A ressonância Schumann que é o batimento cardíaco da Terra. Ok? E por que em 2012 ela começou a mudar? O que aconteceu naquela data? 2012 teve o calendário maia. Muitas pessoas interpretaram incorretamente que 2012 seria o tempo da grande salto evolutivo. Não. O Dr. J.J. Rutark, que é assessor da NASA, escreveu vários livros diferentes, Dr. J.J. Rutark. O Dr. J.J. Rutark é bastante incisivo. Ele fala que teve uma interpretação incorreta de 2012. Ele acredita que nós vamos ter uma mudança geofísica a partir de 2026 a 2030.
interessante. O próprio Elon Musk fala que nós vamos dar um salto evolutivo e que a IA vai atingir a singularidade daqui a 5 anos. Ainda mais com energia livre. Porque se você tiver energia livre e IA, você consegue automatizar qualquer coisa. Então, hoje, se eu pedir para uma IA criar uma imagem, ela cria uma imagem. Se eu pedir para ela criar um texto, ela cria um texto. Só que daqui 5 anos, segundo a perspectiva do Elon Musk, IA cria um casaco para mim. Eu quero um par de sapatos. Ela vai criar esse par de sapatos. Caraca. Eu quero comida. E isto vai... Tanto é que o Elon Musk ele afirmou que as pessoas vão trabalhar por opção. Tamanha a abundância. Porque com veja só, automoção mais energia livre ou barata, você consegue isso. E de onde viria essa energia livre e barata? Bom, a energia livre... existe uma lei que se chama Lei de Invenção, Lei de Segredo de Invenção, 1951 dos Estados Unidos, que suprimiu. Isso é fato, tá? Você acha fácil. Se você fizer uma busca no Google. Hoje são 7.000 patentes. E a maioria dessas patentes são referentes à energia livre. Tá? Então, a energia livre acabaria com a indústria do combustível fóssil e o mundo seria outro. Mas a energia eles livre, não querem isso. Energia livre seria, por exemplo, uma energia eólica, renovável? Como se fosse assim? a energia do ponto Solar? zero. O plasma, fusão de plasma, seria uma forma também de produzir. Hélio 3 é uma forma também de produzir energia livre. Existem várias formas diferentes de produzir energia livre. Só que, infelizmente, isto é censurado, porque iria mudar o mundo para sempre. Dr. Steve Greer, já denuncia isso. Na verdade, eles estão... A humanidade, eles estão escondendo isso da humanidade por mais de 100 anos. Então, os Tesla falava das bobinas Tesla, uma forma também de energia livre. Tudo isso foi escondido do público. E existe uma lei, que é a Lei de Segurança de Invenção. Por exemplo, se você criar vamos supor, um método de energia alternativa, o governo simplesmente pode se apoderar disso. Eles vão falar que é uma questão de lei de segurança nacional e acabou. Entendi. Lei de segurança nacional. Aliás, essa lei de segurança nacional ela foi feita para manter o grande segredo. É uma censura. É uma censura. Qual o grande segredo? O grande segredo é que não estamos sozinhos no universo. Opa! E além de não estarmos sozinhos no universo, existe o quê? Várias tecnologias disruptivas que poderiam mudar o mundo para sempre. Entenda, existe uma organização no passado que foi formada pelo Truman em 1947, após o caso Roswell, aquele caso icônico da ufologia, que criou uma comissão, isso agora é esfera pública, tem até documento, que é o documento Majestic 12, que foi uma comissão especial que era formada entre militares e cientistas proeminentes dos Estados Unidos para lidar com o fenômeno ufológico. Melhor, para conseguir obter a tecnologia deles. Por exemplo, o coronel Philip Corso, já falecido, ele escreveu um livro Um Dia Depois de Roswell. Ele era o coronel responsável pela recuperação de naves acidentadas. Então ele participou de todas as recuperações dos anos 40, 50 e 60. E ele teve uma experiência que foi realmente impressionante na vida dele. Com a questão de ufológica, engenharia recuperação. reserva. Isso. Reversa. Reversa. Ele fala que a maioria de engenharia reversa, o que acontecia? Os militares, quando se deparavam com naves acidentadas, eles não sabiam o que fazer, porque eles não foram preparados para isso, não treinaram para isso. Então, muitos surtavam. Né? Isso conta o coronel Felipe Corso. Gritavam, esperneavam. Né? E aí, o coronel falava o seguinte, não, mas você tem que ir lá lidar com isso, e acabou, porque é uma ordem, não funcionava. Aí eles pensavam, vamos terceirizar isso aí. Aí eles chamaram as empresas contratadas. Looking Hat, Northrop Grumman, né? Hoje que são as grandes empreiteiras, são as grandes empreiteiras de defesa dos Estados Unidos, tá? Do complexo industrial militar. Aí essas empresas foram chamadas, e empresa por dinheiro topa tudo. Vai dar um jeito. Nós vamos resolver isso. Pagando bem, que mal tem. Né? Como já disse. Pagando bem, mal tem. A iniciativa privada deu certo. Aí ele chamava essas empresas, chegava lá, quero que recolha os corpos, quero que vocês desenvolvam, tento entender essa tecnologia. A tecnologia reversa. Aí, essa tecnologia foi transferida para essas empresas, que se tornaram, algumas já eram,
mas no futuro se tornaram as empresas contratadas de defesa, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que estão ligadas ao Pentágono, ligadas também ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. Da atualidade, o que aconteceu? Parte dessa tecnologia, eles não repassavam para o governo. Não, a gente descobriu isso aqui. Ah, eles escondiam uma parte. Escondiam uma parte. Agora, quem coordenava isso? Era um outro grupo que trabalhava, que tinha acesso tanto ao governo quanto a essas empresas, que eram os Majestic 12. Então, o Majestic 12 ele conseguia lidar com a questão fora das empresas, assim com a questão governamental. Com o tempo, eles criaram uma espécie de monopólio. Eles controlavam toda a informação. E eles passavam um relatório. Tanto é que o Eisenhower, no seu discurso de despedida, tanto é que o Eisenhower, ele falou, olha, o complexo industrial militar, deu a dica, vai se tornar um problema e poderá ameaçar a democracia dos Estados Unidos. Ele falou isso no discurso de despedida dele. Ninguém entendeu nada. A gente entendeu. E, de fato, eles estavam construindo um governo paralelo. Um Estado paralelo, uma organização transnacional. Que é o Agora, imagine que uma organização transnacional, o Dr. Guri fala, eles têm tecnologia, hoje, 1000 anos na nossa frente. Tudo isso? 1000 anos na nossa frente. Eles têm tecnologia que... Imagine, você pensa, os melhores caças americanos, os melhores mísseis balísticos, que coisa incrível, surreal. Isso para eles é arco e flecha. Nossa. Arco e flecha. Mas quem são esses? Esses são pessoas que trabalham na inteligência, trabalham no governo. E interessante é que os Majestic 12, essa organização, ela tem a sua hierarquia própria. Então imagine que você na superfície é um coronel. Lá você é só sargento. Então você tem duas... Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. O Emily Smith. O Emily Smith é um militar, médico, cirurgião, que ele tinha a jornada de trabalho dele, e parte do horário de trabalho dele, 6 horas, 4 horas, vamos colocar assim, acho que não sei se era 4 ou 5 horas, não veio o caso. Ele trabalhava na base de Kirtland, na superfície. E as outras 4 horas eram no subterrâneo. E no subterrâneo ele tinha o quê? Uma outra patente. Totalmente diferente, outra classificação. Um outro governo. É um outro uma outra governo, nação. outra nação. Mas por que eles não tomam o poder? Porque eles não tomam o poder, porque eles não precisam. Eles já têm o que eles querem. Eles têm o melhor do mundo da superfície e têm o melhor também do mundo underground. Existe eles conseguem os dois. Existe um mundo de baixo. Isso. Os o mundo de baixo, intraterrenos, seria? exatamente, seriam os intraterrenos. Imagine o seguinte. Vamos supor que eu sou uma pessoa do mal, sou um criminoso. OVNIs é um álibi perfeito. É o melhor álibi do mundo. Quer que eu dou um exemplo para vocês? O Michael Herrera, da Indonésia, 2009. Ele é um dos denunciantes do Dr. Steve Greer. Michael Herrera, fuzileiro naval. Ele já fez vários depoimentos. Ele fala que terremotos, desastres naturais são uma cobertura e para certas práticas hediondas, criminosas. Explico agora para vocês. E ele estava ali para ajudar a população, né? Estava ali para auxiliar a população que estava vivendo um período difícil, complicado, depois de um desastre. Ajuda humanitária. E ele viu um grupo, um pelotão diferente, alguma distância dele. Ele falou, eu vou averiguar, vou atrás disso daí. Quando ele chegou perto, eles estavam todos com uniformes pretos, sem insígnias, militares comuns. E ele viu vários jipes com containers. E esses containers estavam repletos de seres humanos. Então, eles estavam usando com cobertura um desastre natural para levar... Isso é muito sério, essa denúncia, tá? É um militar. Inclusive, esse militar, ele esteve no gabinete há pouco tempo, do Eric Burson. Ele vai depor no Congresso. Isso é muito sério. Então, o que acontecia? Eles tinham um disco voador de engenharia reversa que iria ser usado para despachar essas pessoas. Esse é o álibi perfeito para você fazer o que você quiser. Você está entendendo? Eles dominam o comércio de substâncias ilícitas, os cartéis do mundo, o comércio de seres humanos. É o álibi que ninguém pode chegar neles. Eles podem fazer o que quiser, porque disco voador não existe, em tese. Não existe? Não.
Tecnologia reversa. Ah, sim. Você está entendendo? Essa que é a questão. Por O isso público que- entende. A grande mídia, isso não existe. Então não tem como você cometer um crime com algo que não existe. Se tecnologia reversa não foi alcançada com sucesso, e óbvio, é o álibi perfeito. Vocês estão entendendo? Isso é tipo, Por exemplo, uma doutor- teoria da o- conspiração. Não é só, tem testemunho. Por exemplo, o senador Dorschel, 2004, o doutor Steve Greer, ele foi testemunha, ele viu vários OVNIs cheios de muamba. Muambas. Muambas. Isso aí. Eu estou usando o termo aqui porque não dá para usar o termo adequado, apropriado, como deveria ser usado. Repleto de substância de pozinho branco. Tá? Isso. Pozinho branco, cheio. O senador Dorschel, ele não tá maluco, cheio disso daí. Então eles usam navios da Marinha e essa tecnologia para transportar isso. Então ninguém vai chegar nele. Esses são os chefões. Vocês estão entendendo? A tecnologia seria o disfarce perfeito para você cometer o crime que você quiser e ficar impune. Até porque não existe essa tecnologia. Porque essa tecnologia não existe, entendeu? É o álibi perfeito. É a jogada perfeita para você fazer o mal e ficar impune. Nossa. Vocês estão entendendo? Eles criaram uma narrativa Por isso, perfeita. perfeita. É o álibi perfeito. É o álibi perfeito. Mas o Trump, com esse conflito no Irã agora, ele tá O que fazendo por ocorre ele é o seguinte, mesmo? existem várias pessoas no Oriente Médio e no mundo nesse momento que são contra a divulgação. Eles não querem divulgação, porque divulgar não se trata de homenzinhos verdes, gente. Não se trata de dizer que nós estamos sozinhos no universo. Na verdade, é expor uma organização transnacional criminosa que opera no mundo há muito tempo. Por isso que muitas pessoas foram canceladas. O Tim Burchett falou, estou sendo ameaçado, o Eric Burns foi já ameaçado, que são os principais protagonistas da divulgação no Congresso dos Estados Unidos. Estão sendo todos ameaçados. Aliás, quantas pessoas perderam a vida? Muitas pessoas perderam a vida ao longo da história, vários mártires. O Dr. Steve Greer ele fala que a maioria dos amigos dele foram desencarnados. Uma vez chegaram pro Greer, o Greer ele já esteve com um desses Majestic. Imagine que os Majestic, às vezes, eles têm um cargo de coronel, de senador. Por exemplo, o... Part-time, né? Exatamente. O vice-presidente, acho que era o Dick... Agora eu vou esquecer o nome dele. Era do Bush, o Dick... O vice-presidente do Bush é o Dick Cheney. Vamos descobrir. Como que é o nome dele mesmo? Dick alguma coisa. Ele era Majestic 12, quer dizer, ele ocupava um cargo superior ao do presidente, mas no Dick Cheney, esse É Dick mesmo. Cheney. Esse mesmo. Ele foi Majestic, imagine que ele tinha mais poder que o presidente. Mas aqui, na superfície, ele era o vice. Mas ele que mandava de verdade. Nossa. Ou seja, o vice era mais poderoso Mais que o presidente. poderoso, porque ele mandava nessa organização underground. Majestic 12. Majestic 12. Inclusive, isso foi marginalizado. O Nick Pop, ex-M12, britânico. O que é o M12? O Majestic 12. Ah, perdão. Daqui a pouco eu vou falar. O Nick Pop é um investigador. E foi como que é mesmo? M1, da inteligência britânica. Desculpa, eu confundi as coisas. Da inteligência britânica, é isso. Ele fala dos M12 também. E o que ocorre, gente? Hoje nós temos documentos, inclusive saiu na Daily Mail, que mostra que os documentos Majestic 12 são autênticos, porque até então eles eram tidos como apócrifos ou ilegítimos. Então, até 1989, quando esses documentos vieram à baila, eles alegavam, o FBI alegou, não, isso aí é uma farsa, é uma fraude. E agora foi comprovado pelos números, pelos símbolos, pela forma como é escrito os documentos, que são os mesmos dos anos 40 e dos anos 50, com as mesmas insígnias da CIA e da Operação Paperclip, mostrando a autenticidade desse documento. Inclusive, tem várias matérias confirmando isso. Então, hoje nós temos uma prova tangível, porque já havia testemunho de militares, mas hoje nós temos uma prova cabal, tangível, da existência dessa organização criminosa. E falando nos portais lá, você estava falando dos seres extrafísicos e interdimensionais. Lá embaixo na sala você falou que tem uma diferença clara de classificação. Sim. E tem. que a galera acaba confundindo as Sim, coisas. isso é um erro que a maioria dos ufólogos acaba cometendo. A maioria
porque vê isso como uma questão periférica. Mas não é. Porque se como uma coisa começa errada, vai terminar errada. Você pode explicar o que Eu explico. Existem seres físicos. Um ser físico é o quê? É um ser biológico. Óbvio. Ele tem que ser biológico, senão não vai ser físico. Ele é um ser biológico de outro planeta, ou da intraterra, ou que seria um criptocer também, que é uma possibilidade. Os criptoterrestres. Inclusive, a Universidade de Harvard trouxe essa teoria, que está sendo discutida dentro dos círculos acadêmicos. Então, é uma possibilidade. Então, eles têm uma base, um local, e eles utilizam tecnologia transdimensional que muitas vezes é confundida com seres interdimensionais. Então, existe uma linha tênue. Explico. Em 1927, existia um experimento na Polônia. Eram 2 cientistas poloneses, que é o experimento Kowalski e Frotze, 1927. E nesses experimentos, existem esses documentos, tá, meus amigos? Esses documentos existem, são reais. Nesses documentos, fala que era possível reduzir a massa. Estavam estudando a possibilidade de reduzir a massa de objetos, e você reduzindo a massa próximo de zero, você poderia atingir a antigravidade. Seria um sistema de propulsão revolucionário. E depois, quando eles conseguiram obter resultados em redução de massa, eles perceberam que se você reduzisse a massa a quase zero, você poderia adentrar em outras dimensões, outras realidades. Então seria um portal também. Tanto é que isso já foi visto, observado no fenômeno ufológico. Um OVNI pode atravessar uma montanha. Não é que ele atravessa a montanha, ele reduz a massa a próximo de zero, ele pode passar por uma fagulha. Você imaginou? Por uma fagulha você pode passar por ali. E, de certa maneira, numa perspectiva de um leigo, você seria um fantasma. Mas você não é um fantasma. Como se ele deixasse de ser matéria. Como se, exatamente. Virasse energia. Virasse energia. Mas não, você reduziu a massa. Então, isso é chamado, tecnicamente, isso é chamado de tecnologia transdimensional. O que é uma tecnologia transdimensional? É uma tecnologia que pode reproduzir em partes o que um ser interdimensional faz. Então, você pode violar as leis da física com essa propriedade. Eu posso fazer um voo com 40 mil quilômetros por hora numa curva e eu não vou ter problema nenhum no meu corpo. Posso desafiar a inércia, a força G, que não vou ter nenhum transtorno. Tranquilo. E a maioria dos ufólogos entende isso como, isso não é um ser físico, isso é um ser interdimensional. Mas não é. Às vezes está usando tecnologia transdimensional que pode reproduzir uma das características dos seres interdimensionais. Porém, como que eu sei que é um ser? Esse ser é biológico. Eu sei por quê. Porque quando acontece algum acidente, depois a gente pode chegar nesses acidentes, tá? Esses acidentes não são tão acidentes assim. Quem dirá Edgar Hoover, ex-agente da FBI. Acidentes UFOs, você tá falando. De UFOs. Naves acidentadas, entre aspas. Eles, na verdade, eles usam brinquedinhos escalares para derrubar esses UFOs juntos com agentes P3. Porque uma nave extraterrestre, o sistema de navegação dela, ela não tem volante, ela não tem botões, ela não tem nada disso. Aliás, todas as pessoas que tiveram dentro de uma nave de entidade não humana, vamos colocar dessa forma, não tem botão, não tem painel, não tem nada. Elas são operadas pela consciência. Só pela consciência. O sistema de navegação é consciência pura. A consciência do piloto? Do piloto, que entra em conexão com a espaçonave. Tipo uma telepatia. É telepatia. Então, ela entra em conexão com a espaçonave. Esse seria o sistema de navegação das naves. Nossa, sensacional. Isso é impressionante. Então, é uma interface de consciência. Lembrando que a nave é orgânica, na maioria dos casos. Ela é viva também. Então, existe essa comunicação com a nave. É como se a nave fosse o pet dele. É uma coisa surreal. É como se fosse uma parte do... fosse uma parte dele também. Então, é uma forma de ver a tecnologia totalmente diferente que nós temos hoje. Sim. Não tem comparação. Não é um metal, né? Não serve nem como parâmetro. O que nós temos tecnologicamente não serve nem como parâmetro para entender essa tecnologia. Mas o M12 sabe disso. Sabe disso. Inclusive, quando eles recuperaram as naves acidentadas, o próprio coronel Philip Corso, ele fala que numa das recuperações, foi um caso espiritual, tá? Isso tá no livro dele, conta essa história. Ele foi recuperar uma dessas naves acidentadas, ele chegou nos destroços. Quando ele chegou nos destroços, a entidade não estava ali.
E ele foi procurar porque tinha pegadas. E essas pegadas davam no interior de uma caverna. E ele foi atrás. Falou, vou cumprir a minha missão. Né? E quando ele estava cumprindo a missão, ele chegou dentro da caverna, ele viu uma entidade não humana. Face a face, cara a cara. Nossa. Coronel Felipe Corso. E quando ele viu aquele ser, ele se comunicou telepaticamente com ele e falou, olha, derrubaram a minha nave. Você vai ajudar eles estão fazendo mal. E eles vão me tratar mal. Eles vão me dissecar e vão me torturar. Naquela hora ele caiu a ficha. Ele viu que aquilo era verdade, não eram meras palavras. Tanto é que ele foi investigar isso e ele percebeu que aquela entidade tinha toda a razão. Ele confirmou. Aí... Confirmou que iam torturar ele. Exatamente. Aí o Felipe Corso falou, o que você quer que eu faça por você? Ele falou, me ajuda a sair daqui. Me leva a tal lugar que... Dali, os meus amigos vão poder me recuperar. Nesse ponto. E eu preciso que você me leve até lá. Num ponto específico. Aí o coronel Felipe Corso falou pra ele, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Olha como o ser humano é terrível. Que né? absurdo. O que eu ganho com isso? Olha, o que a entidade falou pra eles que ele nunca mais tirou da cabeça. O mundo novo, se você puder ser uma pessoa melhor. Nossa. Caramba, Diz que o mundo dele desabou Você naquele até momento. emociona contando isso. Né? O mundo dele desabou naquele momento. Diz que ele teve uma visão da realidade totalmente diferente. Nunca mais foi a mesma pessoa. E ele realmente ajudou aquele ser e foi pra solitária por causa disso. Deixou ele escapar. Colocou ele numa Exatamente, a situação da solitária. Então é um caso icônico, um caso assim emblemático. E por que você fala que é um caso espiritual? Espiritual porque mostra A evolução. a evolução humana de consciência, essa interação. Quando ele viu aquela entidade, não como uma coisa, mas como um ser consciente, ciente. Um par, né? É um par, exatamente. Ou seja, por isso que Ele talvez... teve empatia. Empatia por aquele ser. Por isso que uma aparição em massa dessas entidades poderia despertar coletivamente muitas pessoas. Exatamente. Assim, numa proporção em escala, realmente. Em escala global, sim. Isso aí pode mudar o mundo para sempre. Essa interação, por exemplo, nos protocolos de contato do Dr. Steve Greer, as pessoas têm essa possibilidade de ter essa interface com esses seres. Chris Bledsoe também, ele já protagonizou várias aparições. Tem gente que fala apito de cachorro, eu não gosto desse termo que é pejorativo, mas é uma forma de invocar esses seres. No sentido assim, invocar eu não gosto nem dessa palavra, convidar. Convidar esses seres para um contato pacífico. E a gente está próximo de acontecer isso? Inclusive tem o Disclosure, né? Vai Exatamente. ter um filme. A humanidade está numa encruzilhada nesse momento. Ou a humanidade dá um salto de consciência e começa a conviver com esses seres, entender que nós somos parte do cosmos, o universo não gira em torno da Terra. O helicentrismo, que é um problema muito sério. Na verdade, não é nem da Terra, é do homem, né? É do homem, exatamente. Do homem. Entender que nós fazemos parte de algo maior, de uma comunidade galáctica, né? Muito maior, aí sim, vai fazer diferença. Agora, se a humanidade persistir nas guerras, nas batalhas, inclusive, eles sempre advertiram a humanidade sobre isso. Isso é histórico, tá, gente? Isso é histórico. Jorge Van Tessel, 1952... Ele teve contato com o Comando Astar. Tem gente que fala do Comando Astar, né? E nem sabe a história do Comando Astar, que é muito antiga. Isso vem lá de 1952. E o Jorge Van Tessel, ele era piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele começou a ter contato telepático com um ser que chamava Astar. O comandante Sogonda, né, na ocasião. Né? E eles falaram para ele, olha, manda um recado para os governos do mundo, porque ele era militar, fala para eles pararem com as guerras nucleares. Nós não admitimos isso. Vocês vão se autodestruir. Então isso é fantástico. E a gente percebe, por isso que esses seres têm essa preocupação com instalações militares. E por isso que eles acabam aparecendo mais vezes nesses locais. Nesses locais, exatamente. Por exemplo, o do Robert Salas, que foi um operador na década de 60 dessas instalações de silos nucleares, ele fala que ele viu 20 ogivas serem desativadas. Ele, pessoalmente, 20. Só nos anos 60. Então, eles têm essa preocupação.
E eles querem que a humanidade dê um salto evolutivo tecnológico para que nós possamos um dia viver numa comunidade galáctica, né? Numa comunidade interestelar. E o futuro Star Trek, inclusive, eu achei até interessante isso, vou aproveitar, deixa. O Elon Musk usou essas palavras, né? Que um dia nós vamos tornar uma civilização nível Star Trek. Ele falou conquistar o isso. espaço. Falou publicamente. Star Trek. Então, é por aí. Sim, é por mas aí. talvez ele fale muito mais do ponto de vista da gente conquistar o espaço. Tanto que tem lá o projeto Artemis de ir pra conquistar Marte o e tal. espaço, que ele não pode falar, mas conquistar o espaço, inevitavelmente, também é interagir com outras civilizações. Exato. Entendeu? Mas ele fala com o projeto Artemis, quer levar a galera Artemis lá. 2 agora, que vai sair em abril, né? Isso. Provavelmente o Artemis 2 agora vai ser concluído em abril. Exatamente. Querem ir pra Lua de novo, pra Marte. Pra Lua e de tal. novo, pra Marte, exatamente. Mas é meio que, às vezes, para acostumar o coletivo com essa ideia, mas, na verdade, o grande objetivo é que a gente possa conviver com Falando em esses Lua, seres. sabe por que o homem não voltou mais pra Lua desde 1972? Segundo o Dr. Steve Greer e outras testemunhas, é porque o homem queria colocar armas nucleares na Lua, porque seria um ótimo local, vamos falar a verdade, para a União Soviética e Estados Unidos, ali seria o alvo perfeito de operacional, ali um local estratégico Para atacar outras para atacar nações. nossas ações. E quando eles vieram para lá, eles foram recebidos por uma armada de OVNIs. Inclusive o Neil Armstrong, quando ele pisou na Lua, e o Dr. Steve Greer, ele fala que a maioria do pessoal do Cabo Canaveral, várias testemunhas, tá? Por exemplo, o Bill Tompkins, o livro dele, Contato com Extraterrestre, confirma isso daí. Ele foi testemunha ocular, que ele estava lá. Estava lá. E quando eles viram que os 3 astronautas, Neil Armstrong, Collins e Aldrin, estavam cercados por uma frota, uma armada de extraterrestres, eles falaram, corta, passa as imagens que a gente fez lá com o Kubrick. Já tinham o plano B. Ah, tá. Já tem o plano B, corta e bota as imagens que a gente fez no estúdio. Porque quando Não, eles chegaram lá, tinha uma Tinha frota. naves, e eles falaram aqui, ó, tá cheio de bebês, e as imagens falam aqui, ó, bebês que eles falam eram as naves, e eles estão nos cercando. E eles falaram, vocês vão embora daqui. Vocês não vão fazer isso, vocês não vão colocar armas nucleares aqui. E se vocês insistirem, vocês vão voltar daqui 50 anos, se vocês melhorarem. Aí vocês vão poder voltar para cá. Então, por isso que o JP acredita que essa nova investida, essa nova volta do homem para a Lua, é porque os seres extraterrestres estão dando o aval deles. Porque a humanidade está dando um salto positivo. Por isso que a revelação está vindo. É uma exigência deles. Porque o mundo já, assim, na ignorância. Tudo conecta, né? Porque o Tudo conecta. Chico falou que se a gente ficasse 50 anos sem um terceiro conflito, né? Inclusive, Isso, exatamente. Inclusive nuclear, a gente ia poder passar. Exatamente. Inclusive, pela quando eu falei transição sobre isso, planetária, exatamente, né? seria 2019, né? A data limite. Né? A data limite que cairia em 2019. Gente, exatamente isso. E agora seria um novo contrato, uma oportunidade da humanidade fazer isso, ou seja, começar a viver com outras civilizações, interagir com outras civilizações, dar esse salto evolutivo. Mas, pô, Demi, a gente não consegue nem viver com a gente mesmo. Que dirá viver com um outro? Por isso que a humanidade tem que evoluir. Esse é importante, é um passo conclusivo. Mas eu acredito no seguinte, apesar de tudo, existem pessoas benevolentes. Ainda bem que existe a questão do campo morfogenético. O que seria isso? É a teoria do 101º macaco. Então, um grupo de... O Dr. Greer fala que se 1% da humanidade dá um salto evolutivo, o resto vai no fluxo. Evolui junto, dá aquele salto evolutivo. Vai por tabela. Vai por tabela, exatamente. Isso, inclusive, faz parte da ciência, que é uma teoria. Né? É uma teoria, inclusive, respeitável, né? Totalmente plausível, né? Que é a teoria do campo morfogenético. Inclusive, tem o campo morfogenético coletivo e familiar também. Tanto é que a sua família repete padrões. Você já viu? A pessoa começa a cometer o mesmo erro. Seu avô cometeu um erro, seu bisavô cometeu o mesmo erro. É um padrão repetitivo de família. Isso se chama campo morfogenético familiar. E tem o campo morfogenético coletivo. Global. Da humanidade. Da humanidade inteira. Então, se 1% das... Tanto é que isso é uma explicação como funciona o cupizeiro. Porque ninguém entende como que funciona. É campo morfogenético, o cupizeiro. Cupinzeiro. Cupinzeiro, desculpe. Onde fica o... Formigueiro. Dos animaizinhos, dos bichinhos, dos insetos. No caso dos insetos. Uma colmeia. Uma colmeia. Porque não tem uma explicação convencional.
Como que pode esse ser passar de geração em geração essa informação? Vem da onde? Como que eles aprenderam isso? Ninguém ensinou eles. Campo morfogenético. Como que ensinaram que tem que ter a abelha rainha? Exatamente. Da onde que vem é essa informação? Não tem como explicar. A única explicação é o campo morfogenético. Isso faz parte da ciência. Nossa. Não tem explicação. Então, ou seja, se 1% da população despertar, o resto desperta porque a gente Desperta para um efeito influencia secundário, exatamente. o Influencia. Por isso que é importante essas pessoas darem esse salto. Se 1% realmente der esse salto evolutivo, a humanidade inteira dará esse salto evolutivo. Mas daí a gente vai conseguir bater de frente com o Majestic 12? Exatamente, porque assim, os Majestic 12, essa organização transnacional, ela só existe por causa do grande segredo, da ignorância. O poder deles está na ignorância humana. É. No dia que não houver mais a ignorância humana, o poder deles acabou. Acabou. E o grande segredo, ou seja, a existência desses seres, se tornar algo notório, banal, acabou também. Acabou. Aí o império deles simplesmente vai ser o quê? Ruído. Desmantelado. Então é por isso que os seres querem aparecer, para ver se a gente desperta? Exatamente, para o despertar. Por isso que essa interação dos portais. Agora a gente vai voltar para os portais de novo. Sensacional, vamos lá. Vamos voltar para o portal de novo. Portal é uma forma de ser interdimensional. Um ser interdimensional, diferente de uma consciência, consegue interagir com milhões de consciências. Tudo por questão de porque nós estamos lidando com um ser superior, muito evoluído. Incomparavelmente. Imagine que é um ser que não está preso a um corpo físico. É um ser que está próximo à fonte criadora. Nossa, que incrível. Um ser que consegue simplesmente controlar uma galáxia, que seriam os seres nível 3 e 4 da escala de Kardashev. Nós estamos pleiteando, postulando se tornar civilização tipo 1. Que escala tipo que é essa? Que eu nunca a escala ouvi de falar. Kardashev é uma escala feita por um cientista na década de 60 que tentou classificar a evolução dos seres, tá? Tecnologicamente falando. Então, civilização 0, que não domina a energia do seu próprio planeta, que é o nosso caso. Nós somos uma civilização tipo 0. Tentando, né, chegar à civilização tipo 1. O que é uma civilização tipo 1? Que controla a energia do seu próprio planeta. O Tesla queria exatamente isso. Energia livre seria uma forma de você se tornar o quê? Uma civilização tipo 1. Ou seja, porque a gente queima petróleo pra Exatamente, caramba. petróleo, combustível fóssil, nível 0. Nível 1, controla a energia do seu próprio planeta. Nível 2, controla a energia do seu próprio sistema solar, do Sol. Nossa. Nível 3, da galáxia. Nível 4, do universo inteiro. Quando a gente fala de ser interdimensional, nós estamos falando de seres nível 3, nível 4, que na nossa concepção limitada seria como um Deus. Tá? Um Deus divino. Então é algo quase praticamente incalculável, não dá para mensurar. São esses seres que querem entrar em contato com a consciência humana. Por isso que os escuros, os negativos, não querem a abertura desses portais. Porque se esses portais forem abertos, aí é game over. E por que um ser tão evoluído desse quer falar com seres tão insignificantes como nós? Veja só. É interessante isso. Existe algo no universo que... O canal humano. Então, a iniciativa humana de abrir portais de comunicação mostra que pessoas estão se arriscando, evoluindo em prol da humanidade. Porque isso envolve governos, isso envolve sacrifício. Então é uma forma de teste. Esse é o meu parecer. É uma forma de teste para esses seres que realmente existe uma iniciativa positiva para uma mudança de nível de consciência e de status. Né? Então seria essa forma. Lembrando que esses portais também podem ser negativos. Então eles têm duas vias. Então o canal o quê? A consciência humana. O canal é a iniciativa humana. Isso é impressionante porque isso vai acontecer de qualquer maneira. É irreversível, porque isso ocorre a cada aproximadamente 12.500 anos. A última vez foi na queda da Atlântida. Então isso vai acontecer, entendi. é inevitável. Agora, o controle desses portais é uma forma de fazer isso ficar mais ameno, calmo, tranquilo, de forma totalmente controlada, positiva, para a evolução da humanidade como um todo, ou também pode ser usado para o mal. A destruição da Para a humanidade. destruição do planeta.
Porque... Então existem duas linhas do tempo, uma de evolução absurda e uma de destruição. Exatamente, tanto é que a Dama, se você for pegar todas as canalizações, mesmo da Dama do Chris Bledsoe, por que eu estou usando o Chris Bledsoe como canalizador? Porque o Chris Bledsoe, do livro OVNIs de Deus, o livro OVNIs de Deus, 2012, foi lançado, o Chris Bledsoe é o único canalizador do mundo que é consultado pela NSA, pela CIA e por agentes da NASA. E até mesmo do Congresso dos Estados Unidos e cientistas proeminentes dos Estados Unidos. Então as pessoas levam ele a sério. Eu não conheço outro canalizador que é consultado por autoridades desse nível ainda. Então, gente, o Chris Bledsoe merece um crédito maior por causa disso. Com certeza. E ele falou, a Dama, a entidade feminina, que é um ser interdimensional, interessante, também, só tinha que ser interdimensional, que existem duas linhas do tempo. Uma da evolução humana e uma que seria da destruição, do apocalipse negativo, que os escuros querem fomentar, querem que nós cocriemos para eles, através de programação preditiva. Que eles usam cinema, usam várias coisas para tentar empurrar isso. Porém, com filmes, né, e tal. Porém, ela falou, eu estou disposta a tudo por vocês. Tudo. E se um grupo de pessoas... A grande notícia é que não precisa ser a maioria. Não precisa ser a maioria. Uma minoria disposta realmente pode mudar o mundo. Uma minoria realmente disposta que queira fazer a diferença. Já seria o suficiente. Mas que diferença é essa? É ela despertar internamente com ela? Do campo morfogenético. Salto evolutivo. Essa é fazer a diferença. Ou seja, a única coisa que ela precisa fazer é evoluir. Exatamente. Ela mesma... Se você evolui o nível de consciência, você já está ajudando o planeta Terra na mudança. Está contribuindo na mudança do campo morfogenético da Terra. Então, nós aqui que temos canais assim... Estão contribuindo, estão ajudando. Toda pessoa que tem um canal no YouTube, ou, sei lá, um blog, seja, está contribuindo. Se tem o foco, lógico, tem gente que tem foco negativo também, que é terrível. Tem gente que joga pro outro lado. Vamos ser sinceros aqui. Tem gente que contribui, tem canal que fala do apocalíptico por aí, é uma festa também. Com essa conotação. Mas se a pessoa pensa numa evolução, num status de consciência superior, que as pessoas atinjam esse status de consciência superior, está contribuindo. É o grande objetivo nosso, né, Rosa? Está contribuindo muito. Porque esse é o maior medo deles. Eles não querem isso. De forma alguma. Né? Eles não querem de maneira... E quando a gente fala de salto evolutivo, é o quê? É aquele pensamento do amor. Amor pelo próximo, amor pela humanidade, que é muito difícil, porque é fácil você amar sua esposa, amar seu cachorrinho, né? Seu pet. Agora, amor pela humanidade são poucos. É amar a humanidade como um todo. Isso é um desafio. Sem distinção. Sem distinção. Exatamente, sem distinção de ninguém. Inclusive seu inimigo. Inclusive seu inimigo. Tem esse amor incondicional. Isso é difícil. Mas quando você... O próprio Dr. Greer fala, quando você começa a ter conexão com os seres, as entidades não humanas, esses seres maravilhosos, você percebe que tudo é unificado. Todos somos um. Então você não faz distinção entre bem e mal. Você simplesmente quer estar conectado, comungar como um todo. Com tudo que existe. Com o universo. E quando você tem essa percepção, você tem paz. Você tem tranquilidade. E essa tranquilidade faz com que você realmente dê um salto na consciência. Nossa. Então, quando você fica buscando erro nos outros, existem esses erros, ninguém está dizendo que não existe. Mas se você ficar se concentrando a sua energia nesses erros, no crime, em coisas perversas, coisas hediondas que acontecem no mundo, se você ficar se concentrando única e exclusivamente nisso, você não consegue realmente dar esse salto evolutivo. Então, você se une ao todo. Você entende, olha, existe um poder maior, algo maior que coordena tudo. E ver essa visão do todo, tudo conectado, essa visão integrada, unificada do universo. Aí você tem paz. Esse é o segredo do salto evolutivo. Então, a gente pode inferir que as guerras também têm um dos principais objetivos de nações começarem guerras, seria você fazer as pessoas cocriarem uma realidade de também, medo e tensão. Isso é bem interessante, porque se você pegar a batalha do Irã, hoje... Boa. Vamos lá. William Cooper, 1992, ele foi denunciante do Serviço Secreto Espacial. Ele fala que Israel, Irã, todo aquele
Vamos colocar aquele olhar. circo, todo aquele palco, todo aquele cenário que está ali, já foi feito para empurrar, alavancar uma eventual 3G. 1992. Um terceiro conflito. Exatamente. 3G. O Wesley Clark, 2007. Foi 2007, isso mesmo. 2007. Ele fala que os Estados Unidos engendrou a queda de vários regimes, terminando, e o último seria o Irã. Engraçado, né? Coincidência. E que depois disso viria o Armagedon. Interessante, né? O Albert Parker, maçom 33º grau, não maçom 33º grau, século XIX, ele falou das três guerras, né? Batalhas mundiais, confrontos mundiais, e ele fala que o terceiro, no caso, específico, está no museu, viu? Consta no museu de 1977. Depois retiraram do museu esses manuscritos. E ele fala um negócio bem interessante. Ele fala que seria o confronto entre o sionismo e o mundo árabe. Que seria o gatilho da 3G. Da 3G. É muita convergência, gente. É histórica. E agora, mais recentemente, 200 militares denunciaram para o Conselho de Ética Militar, acho que cuida da parte religiosa, acho que é tipo um sindicato. Inclusive, essa notícia você acha na internet. É fácil, 200 denúncias. Que muitos militares estavam indo para o confronto dos Estados Unidos do Irã, que eram fanáticos que acreditavam que a partir dali viria o Armagedon. Entenderam, gente? Viria o Armagedon. Então isso é muito sério. Então vejam quantas notícias, não é uma coisa, não é uma fonte só, são várias fontes diferentes. Mas lá Aí você fica pensando, você pensa comigo. Eu tô olhando para cá, tá ok. Pensa comigo nesse momento. Né? Vamos pensar aqui. Gente, agora vamos supor, é muito difícil a gente calcular o que está acontecendo ali pelo seguinte. Vamos supor que o país ali, dos Ayatollahs, antigo, né? Tivesse realmente o brinquedinho nuclear, que seria o estopim de uma 3G, ok? Seria o estopim. E pelo visto ele foi realmente feito para ser isso. E é bom lembrar aqui, meus amigos, que isso é fato. É fato, incontestável. Ali é um regime de fanáticos, lunáticos totais. Só para você ter uma ideia, eles acreditam que Israel, Estados Unidos é o grande Satã. Isso é fato, tá? Não tem discussão. E que eles têm que ser desmantelados e que é um dever sagrado do país eliminá-los de qualquer maneira, usando o recurso que for. Ou seja, uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral absoluta. São totalmente lunáticos. Agora, vamos colocar na equação, sabendo dessas relíquias, sabendo que isso iria acontecer de qualquer maneira, apenas uma ação cirúrgica poderia pará-los. Uma ação cirúrgica, como aconteceu em 2024, 2025, pelo menos para retardar o processo, ganhar tempo. No mínimo. Porque isto tem precedentes. Primeiro precedente, 2024. Inclusive o próprio Chris Bretz fala que um surto de drones interrompeu. Drones, né? Drones entre aspas, né? Na verdade. Vindos do oceano, interromperam a batalha. 2025, aí teve a batalha de 12 dias. Agora essa aqui está se arrastando por mais tempo, mas creio eu que deva se encerrar pelo menos em 5 semanas, como previsto pelo próprio loirão, né? O Trump. Então Porque caso contrário, vamos supor que isso se arraste por 3, 4, 5, 6 meses. O risco disso ter uma via, um rumo que se arraste para uma 3G é muito grande, é iminente. Vocês estão entendendo? Porque existe uma linha de tempo negativa que foi construída lá atrás para que isso acontecesse. Então é muito delicado o que estamos vivendo. Denis livre, hein? Deus livre mesmo. Mas então, ô Demis, com essas informações que você está passando para a gente pode inferir que este conflito atual ainda não é o que vai desembocar numa 3G? Sim. Se acabar em 5 semanas... Esperamos, exatamente. Se acabar em 5, 6 semanas, aí realmente não vai acontecer nada. Estaremos salvos. E por isso que o secretário de Defesa, o Marco Rubio, inclusive o Loirão, estão falando de forma incisiva, não, tem que acabar logo, tem que acabar logo mesmo, porque se arrastar,
a linha de tempo deles vai se concretizar, vai se materializar. Aí é um problema muito sério. Meu Deus. Por isso que eu falei na live, olha, nós estamos no momento mais delicado da história da humanidade. Mais sensível, mais delicado de todos. Puta. Então é imperativo que isso se encerre o quanto antes. Claro que, tendo em vista que existe uma disputa também pelas tecnologias, porque é o segundo motivo, é claro que você precisa também de uma cortina de fumaça e uma ação rápida, porque a China já estava se instalando ali justamente para conseguir se apoderar dessas tecnologias. Então existem vários fatores. Existe o fator da linha do tempo, ok? Eu mostrei que isso foi programado, né, programação preditiva antiga, para que se materializasse em algo catastrófico do passado. Esse é o primeiro ponto. É, primeiro ponto. Segundo ponto, as tecnologias que lá se encontram também. Então, segundo ponto, então é muita coisa que está em jogo, sem falar dos portais interdimensionais. Nossa. Então, gente, são 3 pontos poderosos, sensíveis, que determinam o curso deste confronto. É muita coisa que está em jogo nesse momento. E a Ucrânia e a... Aí é a questão da a Arca de Olesk Sands, o Parque Nacional de Olesk Sands. Interessante, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a primeira coisa que eles fizeram, ninguém entendeu isso. Nenhum analista de geopolítica entendeu isso. Não faz sentido. O normal é você tentar conquistar as cidades, né? Sim, as capitais. As capitais, exatamente. Não, eles foram para um parque. Queria um piquenique, né? Fazer um piquenique, foram para um parque, primeira coisa. Um parque nacional. Um parque nacional, Olesk Sands. Aí, o que tem ali? Ali existe um terreno arenoso, que ninguém explica também, tá? Existem algumas explicações chilentas que eu falo. Não, porque teve pasto. Nem tem pasto lá, tá verdade. É todo arenoso, como se fosse um mini deserto. Sabe um mini deserto? Um mini deserto. Esse mini deserto, gente, é cercado por vegetação, vasta vegetação. E nessa vegetação ali ao redor é em forma oval, em forma de disco. Então existe uma nave subterrânea, inclusive confirmado pelo Dr. Michael Salla, e também pelo JP, George Pablo. George Pablo que fez entrevista, inclusive, acho que pro Clayton Morris, nos Estados Unidos. Está fazendo muitas entrevistas e está sendo um grande denunciante, né, dessas operações. E, Demis, tem um conteúdo seu que você fala que tem uma limpeza planetária em curso. Sim. E nesse contexto, você fala que tem uma grande ativação. Sim. O que seria a limpeza planetária e essa grande ativação? Aí que eu ia chegar lá. Você vê que tem tantos detalhes que a gente acaba esquecendo alguma coisa. Por isso que quando eu faço a live, eu tenho que fazer aquela jeito de slide para não esquecer nenhum detalhe. Na entrevista, às vezes, a gente esquece. Assim, direto. Aí é o nosso papel trazer. Exatamente, me lembrar. Isso é muito bom, isso é oportuno. Então, a limpeza é o seguinte: no Oriente Médio existem vários players, que eu falei para você, atores, que foram programados para arrastar a 3G e também estão relacionados a essas tecnologias, e pessoas também são magnatas do petróleo que não querem a revelação. Eles não querem revelação e são agentes que trabalham para essa organização transnacional. Por que ela é transnacional? Porque ela não tem fronteiras. Ela atua no Brasil, ela atua em qualquer lugar do mundo. E é um poder paralelo. Eles não querem a revelação justamente porque senão vai ruir principalmente questão dos combustíveis. Exatamente. Que é o ganha-pão desses caras. Ganha-pão é uma indústria de trilhões e trilhões de dólares. Praticamente a economia nossa é movida pelo combustível fóssil. Tá? Praticamente a economia mundial gira em torno do combustível fóssil. O dólar, né? O petrodólar. O dólar, exatamente, o petrodólar. Não à toa que o Estreito de Hormuz aí tá fechado. Exatamente. Está sendo uma catástrofe econômica, exatamente. Pode ser um potencial, uma catástrofe econômica sem precedentes, algo terrível. Sim. E isso pode causar até fome, principalmente para os mais pobres. Combustível lá em cima é tudo mais caro, gente. Tem consequência direta, implicação direta no supermercado. Então, isso é muito grande que nós estamos vivendo. Então, essas pessoas também, imagine uma cortina de fumaça, acontecem acidentes. Dá para entender? Acidentes acontecem, cortina de fumaça, pessoas são desencarnadas, afinal de contas, é uma batalha. Né? Então, é um momento bom para você, vamos dizer assim, desfazer, né, tirar certos peões do tabuleiro. Compreendeu? Então, esta seria a limpeza referida, e os portais exatamente são concernentes às relíquias antigas que lá se encontram. E a grande ativação? E a ativação ocorre por quê?
Porque ativando esses portais seria uma forma, um dínamo, um estopim, para impulsionar a ativação da consciência humana. Nossa. Então tá tudo conectado. Ou seja, então a gente está numa batalha literalmente entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, exatamente. E essa batalha está chegando nos seus momentos finais. Uma dualidade absurda. Dualidade absurda. A humanidade precisa ter esse, vamos dizer assim, esse encontro com a outra face, se olhar no espelho. Então é um momento de escolha. Você já está percebendo que as pessoas estão mais irritadas do que deveriam? Ansiosas, angustiadas. Então é um momento onde as pessoas vão dar um salto positivo, ou seja, elas vão melhorar ou vão piorar. É como assim, vai ou racha, meu filho, você tem que escolher. Quem você é de verdade? Se olhe no espelho. Nossa. Sem máscara. Sem máscara. Então, a gente percebe essa irritação. A ressonância Schumann faz isso. As conjunções planetárias, né, específicas que estão sendo formadas nesse momento. 3 e Atlas também foi um grande fator. Né? Lembrando que o 3 e Atlas, agora, em abril, ele estará próximo de Júpiter. E ele está, é um objeto interestelar, ele está deixando uma nuvem de plasma e poeira. E a Terra vai passar por esse rastro de plasma e poeira justamente em abril, com essa interação com Júpiter. E a anticauda do 3 e Atlas interage com o Sol. E o Stephen Burns e outros cientistas acreditam que está influenciando a atividade solar. Aliás, é um espelho, está tendo uma conexão e influenciando diretamente a atividade solar. Agora, dia 20, né? Seria o equinócio em Áries, novo ano astrológico. Depois, na sequência, nós teremos o quê? Um grande alinhamento planetário único. Meus amigos, isso aqui ocorre na esfera geopolítica, acima de nossas cabeças, através das forças exógenas, em várias esferas diferentes, sem falar da questão interdimensional, tudo sincronizado. Nossa. Então, a minha intenção é entender isso em várias camadas diferentes. Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. Tem gente que fala que 3 e Atlas, no Ave Web, podia ser uma potencial espaçonave. Não. O 3 e Atlas é um ser de plasma. Segundo o Andrew Collins, o ser plasmoide. Existem seres de plasma. Um ser de plasma é um ser que pode atuar em várias dimensões diferentes. E um ser de plasma tem característica de cometa. Tanto é que se você observar um ser de plasma, principalmente gigantesco, em alta velocidade, ele terá o comportamento de um cometa. Né? Exatamente análogo ao de um cometa. Nossa. Né? Com coma, cauda, tudo bonitinho. Inclusive, o plasma consegue produzir detritos, subprodutos, melhor dizendo. Níquel, ferro, exatamente como ocorre com 3 e Atlas. Então, o trabalho do Andrew Collins é incrível. Ele fala, o 3 e Atlas é um ser de plasma. Nem nave, nem cometa. É um ser plasmoide. Então, mas aí você falou do 3 e Atlas e que toda essa situação está mexendo com a atividade solar. Muitos analistas comentam que esse aumento da atividade solar pode gerar um apagão tecnológico aqui na Terra. Sim. Como foi o evento Carrington, em 1859. E também em Portugal e Espanha, recentemente. Exatamente. Pode acontecer mesmo? Olha, isto é um problema sério, porém, a atividade solar equilibrada, e ela tem que ser dosada também com a questão do 3 e Atlas, plasma, energia que vem fora do espaço, porque é exatamente o que se trata, uma energia. Imagine que o nosso sistema solar é um sistema elétrico. Tá? Vamos colocar dessa forma. Então, se você pega um elemento que veio de outro sistema solar aqui, ele interfere nesse sistema elétrico. Então, a nossa matriz aqui, energética, ela é alterada. E isso afeta, isso aí inclusive faz parte da física teórica, afeta a nossa consciência. A nossa percepção sensorial. Por isso que as pessoas estão mais loucas. Exatamente. Ou mais evoluídas. Então, as pessoas vão ser mais criativas, mais sensatas, mais amorosas, ou vão ficar desequilibradas. Então a gente não vai ter o meio termo. Uma pessoa vai ter aquele... Mas isso é bom,
Porque é uma forma de empurrar esse 1% para que ele possa ser concretizado. Exato. Vai ao racha. Não vai ao racha, porque esse 1% realmente atinge esse status evolutivo para a mudança do campo morfogenético. Seja quente ou frio. Se for Quente morto, ou frio. morto, Isso vem vou até na te Bíblia, vomitar. exatamente. Você fez uma boa analogia. A Bíblia fala que tem que ser quente ou frio. Morno não vai adiantar nada. Exatamente, chegamos nesse ponto que ninguém vai mais ser morno. E se você parar para pensar, todo mundo que passa por um despertar, começa normalmente num momento de dificuldade, um momento de dor. Então, essa separação entre as pessoas que estão evoluindo e as pessoas que vão ficar desequilibradas, o desequilíbrio também é um motor propulsor para despertar, certo? Exato. Exatamente. Então já está tudo Só no combinado. morno que não desperta. Só no morno, exatamente que não. Nossa. Exatamente. E os acidentes UFOs que você falou? Pô, vamos falar um vamos pouquinho chegar lá sobre nos isso. acidentes Você acha UFOs. que dá pra gente abordar? Dá para abordar sim. Só Olha, que antes dos acidentes, você fala das frotas de naves que conecta com esse assunto. Sim. Dentro do trabalho da doutora Beatriz Villa-Roel, dos objetos transientes, ou seja, objetos que mudam de lugar, se deslocam. Transiente é isso, um objeto que se desloca de um lugar para o outro. Claro Tem que até os transeuntes, né? Exatamente. Nesse caso, é claro que a estrela não faz isso, é impossível. A estrela não vai se deslocar do ponto A para o ponto B, isso é impossível. Né? A estrela fica fixa. Então não é estrela, já foi descartado. Né? Isso é uma obviedade. Então, esses objetos estão aqui permanentes desde 1950. Na região geoestacionária, segundo a doutora Beatriz Villa-Roel. Então, é uma frota permanente. Que tá onde? Na região geoestacionária. Que é onde ficam os satélites. Tá. Onde ficam os satélites. Agora imagine isso, vamos linkar essa informação. Tanto é que eles aparecem toda hora, estão aqui o tempo todo. Tanto é que se tiver um teste nuclear, eles aparecem na hora. Então eles não estão viajando, eles estão aqui próximos. Isso é uma característica que eles estão aqui muito próximos, o tempo todo. E assim, como se fosse guarda mesmo. Um vigilante. Um vigilante que não sai daqui. E quando a gente percebe, por exemplo, o Chris Mellon afirmando, isso é informação oficial, ele afirmando, o Chris Mellon, ele afirmou, gente, existem vídeos e fotos 4K, alta-resolução de várias naves aqui na região geoestacionária, próxima à Terra. Bom, aí é só juntar as peças, né? Fica muito claro. O Dr. Eric Norton, por exemplo, que era consultor da NASA, no ano 2024, ele falou, depois ele foi rechaçado, mas ele afirmou, olha, existe uma frota de espaçonaves se aproximando da Terra, muito próximo daqui. Frederico Portugal também afirmou também que havia essa frota de espaçonaves. E agora, com o Chris Mellon, isso fica praticamente assim, está mais do que confirmado. Então, existe algo grande, próximo daqui, que vai mudar a nossa compreensão do universo. O que eles estão esperando? Que esse 1% desse salto. A partir do momento que esse 1% desse salto, com a própria visão do Chris Bredesen, o próprio Dr. Steve Greer, haverá o desembarque e o contato direto, face a face. Esse seria o evento. Esse seria o grande evento. As pessoas falam do evento. O que seria o evento? Né? O grande evento seria o ponto. O dia D. O dia D da transformação, dessa grande mudança. O dia D seria o contato oficial com as entidades não humanas. No dia que nós tivermos esse contato oficial face a face, eu fico imaginando, quem sabe, um casal de pleiadianos fazendo uma entrevista coletiva lá em Washington, D.C., num podcast. Vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. Imagina você no podcast receber os próprios... Pô, seria uma honra para nós. Vocês mesmos, vai ser maravilhoso, em todos os canais do mundo, né? E isso seria incrível. Inclusive, pleiadianos que estão ouvindo, se quiserem vir no Linha, é só mandar uma mensagem aqui. Falando em pleiadiano, o John Ramirez, JP, o Robert Dean, na década de 60, ele já é falecido, tá? Ele fala que existem muitos extraterrestres nórdicos infiltrados na sociedade. Sim, já ouvi Robert falar. Dean, ele é bem categórico. Agora mais recente, o ex-agente da CIA, o John Ramirez, também afirma que existem muitos extraterrestres infiltrados na sociedade. E, assim, quando a gente fala de extraterrestre nórdico, a gente pensa loiro, dos olhos azuis, característica do leste europeu, não necessariamente, porque eles podem se disfarçar, eles têm tecnologia, e eles podem se apresentar até mesmo como um afrodescendente, porém é um nórdico, ou com característica de oriental, eles têm essa possibilidade, essa capacidade.
de se disfarçarem perfeitamente com tecnologia. Tá? Então, eles utilizam essa tecnologia. O próprio JB também fez parte de programas de assimilação de extraterrestres. Segundo ele, 0,01% da população é infiltrado. Então isso dá mais ou menos 8 milhões de pessoas. De seres. De seres. Também são pessoas, né? São pessoas como nós, mas são pessoas. E isso é um número muito grande, né? E se você pegar a informação, o John Ramirez falou bem claro, eles têm família e muitos são híbridos. Mas eles sabem? Eles têm a consciência? Os que estão infiltrados, sim. Talvez aqueles que casaram e tiveram filhos, os híbridos, talvez não. Eles não têm essa consciência. Mas eles conseguem interagir telepaticamente. Em algum momento eles serão chamados para algum propósito ou missão, né? Uma boa parte do tempo isso é omitido deles. Mas no momento oportuno, isso pode vir à baila, pode vir à tona. Para cumprir uma missão. Mas, Demis, você fala que tem as facções também, Tem certo? as facções. Tem, então, a facção boa, que seria os pleiadianos, e tem facções negativas, que não são boas, As facções negativas, é bom entender, a grande maioria delas são seres extrafísicos. Tá. Por quê? Porque o projeto Terra, imagine a Terra como um laboratório de seres extraterrestres. Você não quer que outras espécies negativas atrapalhem o seu experimento. Porque nós somos um experimento para eles. Tá? Então eles apostaram nesse experimento, eles apostaram em nós, eles investiram em nós somos um investimento. Um ativo. Temos que dar retorno. Temos que dar retorno. Positivo. É retorno positivo. Então eles investiram literalmente tempo e recursos com o planeta Terra e com a criação da raça humana. Por isso que essa informação é tão bombástica. Projeto Adâmico. Projeto Adâmico, exatamente. Por isso que é tão bombástico. Por isso que ele fala, mas se a gente falar isso, vai acabar com os pilares civilizacionais, vai ser uma grande quebra de paradigmas. O que eu posso fazer? Esta é a realidade. Então, quando você tem um projeto, você não vai querer que grupos concorrentes atrapalhem o seu projeto. Então, a primeira coisa que você faz é o quê? Criar uma quarentena. Então, você fecha o sistema solar, onde está a Terra, para que nenhum grupo interfira no seu projeto. Ok? Pois bem, só que isso funciona com seres físicos. Seres extrafísicos não funciona, porque eles vão se deslocar, transitar pelo universo através do universo quântico, emaranhado quântico. E o canal de acesso para esses seres é a consciência humana. Então não existe barreira para ser extradimensional. Entendi. Não tem barreira. Não é que eu pego uma estrada. Funciona. Agora tem um porém. Um ser extradimensional, vamos supor um ser da quarta dimensão. Isso faz parte da física teórica. Se um ser da quarta dimensão estivesse aqui, ele seria como um fantasma aqui nesse estúdio, onde a gente está. Ele estaria aqui caminhando entre nós e ninguém enxergaria ele. Mas se desse na telha dele, pegar essa xícara aqui, tá, gente? Gostei dela, vou tirar dela da terceira dimensão, vou levar para a quarta. Some. Sumiu a xícara. Ou senão ele pode pegar um objeto de outro lugar e colocar aqui. Ele consegue interferir na matéria. Gente, isso é muito sério. Tá? Muito sério. E, porém, vai além. Se ele quiser, ele pode pegar, por exemplo... Porque esses seres não estão presos ao tempo linear. Então, presente, passado e futuro para eles acontecem ao mesmo tempo. Life is now. Life is now. E o que ocorre? Como tudo está acontecendo ao mesmo tempo, eles olham aqui para esse estúdio. Olha aqui, há 1 milhão de anos atrás, viveu um ser assim, assim, assim. E eu posso ter acesso ao DNA dele e eu posso recriar esse ser. E ele cria um monstro. Ele pode se materializar aqui na sua frente. Só que isso aí é provisório. Provisório, porque eles têm um cordão umbilical, o Dr. Greer fala, que eles têm um cordão umbilical com o seu mundo de origem. Por isso que no rancho Skinwalker aparecem essas entidades bizarras, monstruosas, periodicamente, e desaparecem do nada. O Pé Grande, por exemplo. Sasquatch é um ser interdimensional. Ele consegue se materializar por tempo limitado, só que ele tem um cordão umbilical com o seu mundo de origem. Por isso que ele não permanece aqui por muito tempo. Tanto é que quando a pessoa vê um Sasquatch, ele some. Mas o que é o Pé Grande, para quem não sabe? É o Pé Grande. Surgiu isso? Ele é um ser interdimensional. Mas surgiu uma pegada gigante em Utah? Sim, existem pegadas, existem rumores, mas ninguém consegue uma prova definitiva dele, não consegue pegá-la, porque toda vez que ele vai ser pego, ele desaparece. Ele consegue se teletransportar. E o próprio George Knapp, que está investigando isso, Jeremy Corbett, são pessoas respeitáveis, credíveis, foi, isso aqui com certeza é ser interdimensional. Dr. Greer, da mesma opinião, e é um ser interdimensional. Sasquatch é um ser interdimensional. Então, o ser interdimensional ele pode brincar com a nossa realidade, com a nossa materialidade, porque ele pode mudar a grade holográfica. É bom entender que o universo é holográfico. A física quântica. Se o universo é holográfico,
e eu sou um ser da 4ª dimensão, eu posso mexer. Olha que interessante. Eu posso manipular esse universo holográfico da 3ª dimensão e eu posso criar coisas, colocar coisas, tirar coisas daqui. Igual o Neo em Matrix, que ele manipulava a realidade. Exatamente, igual o Neo na Matrix. Quando as pessoas se deparam com isso, é fácil de confundir com um ser físico. Não, é um ser extradimensional. Entendeu? Então é muito fácil confundir. Muito fácil. Porque existe uma linha tênue. É muito fácil. Infelizmente. E os acidentes lá que você ia falar? Os acidentes são o seguinte. Olha, como as naves elas funcionam pela consciência, né? As naves elas navegam, o sistema de navegação das espaçonaves é a consciência humana. Ok? Pois bem, então elas não têm painel, elas não têm volante, elas não têm nada. Elas são até orgânicas. Elas são orgânicas, exato. O que acontece? Existem os agentes P3. O que é um agente P3? Deixa eu falar do Projeto Montauk. Não. O que seria? Projeto Montauk, 1983. Tem vários denunciantes do Projeto Montauk. Eu já tive a felicidade de entrevistar alguns denunciantes do Projeto Montauk, que são pequeninos, que são sequestrados, que vão voltar lá pro Michael Herrera. Pequeninos que são levados para essas bases subterrâneas e eles são treinados para serem agentes psíquicos, desde pequeno. Lembrando que pequenos, né, de 5 a 12 anos, eles têm mais facilidade para desenvolver habilidades psíquicas que adultos, tá? Isso é comprovadamente. Sim. Por isso que eles preferem usar os pequenos. E nesses projetos, por exemplo, o Andrew Basiago, ele foi aliciado pelo próprio pai. Terrível. Ele é denunciante. A Rebecca Rose pelo tio, que eu já entrevistei. E ela, potencialmente, era colocada numa máquina, ou substâncias também que me inseriam nela, tá? Vocês estão entendendo? Sim. Para aumentar a capacidade psíquica dela. E, através disso, ela poderia ver o futuro. E ela poderia se comunicar com outras orbes, com outros seres. Aí isso é a base do Projeto Montauk. Por exemplo, o garoto prodígio de Montauk, né? A cadeira de Montauk, né? Duncan Cameron, garoto prodígio, ele foi o garoto mais proeminente do projeto, porque... Você já viu a série Stranger... Como que chama mesmo? Stranger Things. Sim, isso. Nossa, é minha favorita. Foi basada no Projeto Montauk. É mesmo? É um plágio do Projeto Montauk, do livro do Preston Nichols, Projeto Montauk. É óbvio, a Eleven era uma criança mesmo. Entendeu? Isso é fato. Se você pegar o livro do Preston Nichols, Projeto Montauk, e comparar com essa série de TV, você vai ver, isso aqui é plágio. Nossa, Tiraram dali. Tiraram dali. Tanto é que tem uma parte... meus filhos assistiram, eu não assisti particularmente. Não tem uma parte que sai um monstro de um portal? Sim. Então é o do Duncan Cameron, gente. Sim, tem ele que vários fez portais. isso. Que é o Foi Vecna. ele que fez. Ele abria portais através da consciência, usando os poderes psíquicos. Compreendeu agora? Sim. Então ele conseguia... Na ocasião, foi em 1983, lá em Camp Arrow, em Nova York, onde fica a base Montauk. Gente, ele destruiu a base. É chamado de besta de Id. Não é It, não, tá? É Id. Não do filme It, vou fazer associação aqui, vamos fazer confusão. É a besta de Id, que era um bicho peludo que ele materializou, que destruiu a base inteira. Aí o projeto foi encerrado. Um garoto Nossa. trouxe de outra. Aí alguém ouviu essa história do Preston e falou: isso aqui vai ser ótimo pra uma série. Que você achou? Vai ser muito bom, um roteiro maravilhoso, o público vai adorar. Pois é. A Eleven destrói mesmo. Mas e os acidentes? E aí? A gente vai chegar nos acidentes. Tudo tem um contexto. A gente vai chegar nos acidentes. Claro. Olha só. Tô ansioso. Com esses pequeninos, eles formaram agentes P3. O que é um agente P3? Um agente P3 é um agente que consegue acessar e se comunicar telepaticamente com outros seres. Através desses agentes P3, eles perceberam o seguinte: olha, a nave funciona com consciência. Será que esses agentes não poderiam hackear essas naves? Hackear usando a consciência. Já que ela se move. Exatamente, mesmo porque o sistema de navegação é consciência, isso deve funcionar muito bem. Eles perceberam que funciona. Então, uma nave não humana, ela geralmente vai utilizar a tecnologia transdimensional quando os seus tripulantes são biológicos, ok? Pois bem, ela vai transitar, oscilar entre densidades e dimensões diferentes. Por isso que um OVNI pisca.
Porque, na verdade, ele fica entre a nossa dimensão e outra dimensão. Okay. Fica oscilando, fica zigue-zagueando. Deu para entender? Fica zigue-zagueando entre nossa dimensão e outra dimensão. Isso é tecnologia transdimensional. Fica apagando e acendendo. Apagando e acendendo. Exatamente. Olha, na hora que ele acende, ele está aqui. Você não consegue interceptar ali com consciência o sistema de navegação. Esses pequenos conseguiam. E eles ficavam mais tempo na terceira dimensão do que deveriam. A partir do momento que eles ficam na terceira dimensão, eles ficam se materializando, ok? Eles vão se materializar porque se adaptar à nossa composição. Tá. No que eles se materializam, eles podem se tornar alvos. Alvos? Alvos. Alvos que podem ser abatidos através de brinquedinhos escalares. Aqueles lasers, sabe? Pum, sim. Mandou, derruba. Inclusive o próprio Edgar Hoover, que era o agente do FBI, confirma que era assim que eles abatiam os OVNIs. Então o de Varginha provavelmente foi isso. O de Varginha foi isso. Foi assim, eles usaram esse mecanismo. O Dr. Green já denuncia isso há muito tempo. Então eles conseguem hackear o sistema de navegação de uma nave, que é a consciência, e ela pode se tornar alvo, coloca numa situação onde ela fica vulnerável, vamos colocar dessa maneira. Ela fica vulnerável por vulnerável por um momento, e ela é abatida. Foi assim que aconteceu em Varginha de 1996, foi assim que aconteceu na maioria dos casos. Tem mais de 122 reportados. Que é o que eles chamam de acidentes. Chamam de acidentes, mas não tem nada de acidente. Porque é uma questão seguinte, gente. Um ser evoluído, uma tecnologia tão grande, vem pra cá e faltou o quê? Gasolina? Deu problema no carro e quebrou? Isso não faz sentido nenhum. Não tem lógica isso. Bateu na montanha? Bateu na montanha? Não dá. Verdade. Quer dizer, você atravessa o universo, veio lá das Pleiades pra quebrar aqui. Não! Eu já vi. Isso não funciona. Pensar assim é quase que irracional. Coisa totalmente irracional. Não tem. Isso foi feito deliberadamente. Existe uma tecnologia por trás. Não é um acidente, é óbvio. Imagine você, eu venho lá de Andrômeda, da galáxia de Andrômeda, Órion, e vou quebrar aqui na Terra. Só que se fosse uma vez só, um caso único em 1 milhão. Não, acontece várias vezes. Você vai cair justo num terreno baldio em Minas Gerais. Baldio, no meio do nada. Porque não cai no meio da cidade. Justamente, foi muito boa a sua observação. Num terreno baldio. Num terreno baldio no meio do nada. Porque isso é calculado, meu filho. Foi calculado para ser assim. Olha, tá um lugar bom ali, acho que tá bom para cair, tá bom. Vamos derrubar ali, ó. Entra no sistema de navegação. Ninguém vai ver. Entra no sistema de navegação, pum, vai cair mais ou menos aonde? Eles conseguem calcular isso. Não onde está, né? Você consegue calcular. Vai cair em tal lugar. Beleza. É um lugar meio remoto. Ótimo, perfeito. Bora manda ver. É assim. Mas daí, existe, pensando do ponto de vista geopolítico, né? Existe alguma nação, algum grupo que tem esses P3 para usar essa Estados tecnologia? Unidos tem, China e Rússia. Tá? Esses 3 países têm essa tecnologia. Alguém pode alegar assim, eu já vi também, cada versão, cara. Eu vou te contar. A gente fala, não, mas eles fizeram de propósito. Se jogaram de propósito. Né? Quer dizer, se jogaram, se espatifaram todos, né? Desencarnaram, ficaram mutilados de propósito. Não tem lógica um negócio desse, gente. Por mais que você queira pensar, não faz sentido. Se você quisesse entregar a tecnologia, você pousava a nave ali e ia embora, né? Deixa lá aquele carro que você deixa pro amigo, né? Tá a chave aqui, beleza, meu filho. Pega a chave, entra lá dentro. Não, vamos espatifar todo, quebrar tudo. Corpos mutilados, porque foi um caso, na maioria dos casos de recuperação dessas naves acidentadas, é óbvio que não. Então essa explicação não faz sentido. Eu já ouvi por aí. Muito Realmente bom. Não faz sentido nenhum. Sensacional, hein, Rosa? Nossa, que aula. E se a gente continuar com esse raciocínio e a gente imaginar... Porque dá para conectar toda essa tua informação com a teoria dos espíritas? Sim. De que a gente está numa terra de provas e expiações e que nós vamos para uma terra de regeneração que é mais evoluída? Opa, seria um nível 3? Sim. Olha... Qual que é a tua visão? A minha visão é que nós chegamos num ponto aonde a humanidade precisa fazer uma escolha. Não tem como continuar do jeito que está, em outras palavras. Então esse salto evolutivo se tornou algo imperativo. Aqui é uma escola assim de aprendizagem, só que a gente tem que... O tempo, isso também tem tempo, tem prazo. E o prazo está se encerrando. Então chegamos no momento que ou nós
vamos receber o diploma ou vamos ser reprovados de forma definitiva. Mas está chegando o prazo por quê? Por causa de uma possível 3G? Não, porque é o seguinte... Fenômeno ufológico, assim, batendo as portas. Desclassificação. Os OVNIs se apresentando. Existe um chamado. Revelações. Sem falar também de uma época, porque isso acontece de tempos em tempos. É uma questão de transição de eras. 12 mil anos. Ok? Então, nós chegamos num ponto onde a humanidade tem que tomar essa decisão. Ainda bem, como eu falei para vocês, e volto a repetir, que não precisa ser a maioria. Apenas uma ínfima e minoria fazendo o dever de casa já é o suficiente. Isso é uma boa notícia. É muito animador. Nossa, muito animador. Muito animador. Você não precisa esperar, porque se você for esperar a humanidade evoluir como um todo, ou seja, chegar nos 60%, ainda bem que isso não trabalha dentro da esfera democrática, né? Ainda bem. Que bom que a maioria não ganha, no caso aqui. Sim. Ganha realmente aqueles que fazem. A evolução ganha. Interessante. Na natureza, a evolução que ganha. A parte que evolui que vence. O mais adaptado. O mais adaptado. Esse que vence, não é a maioria. Essa é a boa notícia. E ele que vai passar para as próximas gerações. Exatamente. Quem não se adaptou, fica para trás. Fica para trás. Mas você não acredita na ideia de apocalipse, então? Não acredito. Então, por que os bilionários estão construindo bunkers? Sim, porque eles estão apostando nisso. É a aposta deles. Eles sabem que não podem vencer, mas eles estão apostando no apocalipse do fim do mundo. Eles querem criar um apocalipse falso, é isso? Exatamente. Eles querem empurrar o mundo... Ou vamos supor o seguinte, eles estão apostando no fracasso dos espertos. Estão apostando no fracasso do seu canal, do meu canal. É isso que eles estão apostando. Eles estão apostando que as pessoas vão desistir de tudo. Eles querem o quê? Propagar o medo, o desânimo. Né? Querem propagar o quê? Mentira. Eles querem que as pessoas, que essa minoria, esse 1%, não seja alcançado. Esta é a aposta deles. É isso que eles acreditam. Por isso que os escuros estão construindo bunkers. Eu falei isso ontem. E volto a repetir, reitero aqui. Tem pessoas que falam assim, vai passar 30, 40, 50 anos e tudo vai ficar do mesmo jeito. Desculpa, meu filho. Isso não é uma possibilidade. Ou a humanidade dá esse salto evolutivo, ou nós seremos aniquilados. Se você quer ser pessimista, seja pessimista. Mas a gente vai ter no máximo aí 5 anos. Tá? De perspectiva de vida, 5, 6 anos. Talvez no 2030 no máximo. Então, mas se não é apocalipse... Agora... Se você quer entender que estamos numa era diferenciada e que eu percebo o amor, eu percebo pessoas realmente tendo uma nova percepção da realidade, como o coronel Felipe Corso teve e falou, um mundo novo, se você puder ser uma pessoa melhor. Se você entender isso de verdade e puder ser essa pessoa melhor, você vai ter esse mundo novo. E esse percentual está sendo conquistado. E eu tenho certeza disso, porque quando eu vejo pessoas participando de protocolos de contato, pessoas meditando em grupo, quando você vê pessoas procurando ajudar outras pessoas, solidariedade, espírito de solidariedade, a gente acredita na humanidade. Realmente acredita que esse mundo pode ser melhor e será melhor. Porque, meus amigos, os seres interdimensionais não iriam apostar tão alto para o nosso fracasso, eles apostaram na nossa vitória. E apostaram alto, eles investiram muito dos recursos. Muitos recursos. Se eles apostaram em nós, é porque eu acredito na humanidade. Eu tenho que acreditar também. Nossa, perfeito. Faz muito sentido. Mas eu tenho que acreditar também. Mas para mim fica uma dúvida seguinte. Se não tem apocalipse, como que vai dar esse salto? Tem que ter algum ponto de ruptura. O ponto de ruptura é o contato aberto. Esse é o ponto de ruptura que vai virar a chave humana. É o disclosure. É o disclosure. Não precisa uma grande catástrofe. Não, vai ser o disclosure. O disclosure é o ponto de ruptura, vai ser o estopinho, o dínamo desse salto evolutivo. Vai ser uma catapulta para a gente. Catapulta, exatamente. Vai impulsionar para esse salto. É claro, a humanidade, quando tiver o disclosure e falar, as entidades humanas existem, e vai bugar o cérebro de muita gente. Tem gente que vai surtar, mas passa, é o período do luto, né? Que fala, tem o estágio do luto, vai passar e todo mundo vai viver bem com isso. O importante é que esse 1% já esteja adaptado. Tá. O resto vai no fluxo. É claro que vai ter aquele período de impacto. Meu pai acabou com o meu mundo, mas tudo bem. Pelo campo morfogenético. Exatamente. Então, a partir disso, desse grande contato, as pessoas vão interagir com seres intraterrenos, seres interdimensionais. Nós vamos conviver com outros mundos.
Isso é surreal. Nós vamos ter uma nova percepção da realidade. É isso que eu queria que você aprofundasse. Como vai ser essa nova Terra? Essa nova Terra será um mundo conectada com outros mundos. Então você vai estar na sua casa e ao mesmo tempo comungar. Você vai poder ver seres de outras dimensões. Nossa. Você vai poder comungar com seres espirituais. Tanto é que as pessoas que participam de protocolos de contato, usando a consciência como ferramenta, é bom enfatizar aqui, elas conseguem também acessar o mundo espiritual. Olha que interessante. Pessoas que conseguem acessar entidades não humanas também conseguem acessar o mundo espiritual. Porque as entidades não humanas, queira ou não, também transitam pelo mundo espiritual. Nossa. Isso é impressionante. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, a espiritualidade e as entidades não humanas estão relacionados, correlacionados. Existe uma linha tênue entre esses dois mundos. E isso vai ficar explícito. É por isso que... Agora, você já imaginou você estar na sua cama, falar com seus parentes desencarnados, poder falar com um ser extradimensional, você vai ver o mundo, a própria sentido da vida será outro. Para todas as pessoas. Igual o próprio aconteceu com o significado da Coronel vida. lá no começo. Exatamente. Aí eu tenho uma outra história também, que é o do Sargento Stone. Sargento Stone, ele participava de... Ele era um agente psíquico, tá? Ele era um empate intuitivo, que a gente chama. O que é um empate intuitivo? A gente vai perguntar para mim. Empate intuitivo, tem muita gente que tem essa característica e nem sabe. São pessoas que sentem o que o outro sente. Já ficou com uma pessoa que fala assim, essa pessoa tá triste. Essa pessoa não tá bem. Mas ela não tá demonstrando nada. Não tá fazendo cara feia. Mas você sente que tem uma coisa errada com essa pessoa. É os Você empatas. são empatas intuitivos. Então ele consegue captar, absorver o que você está sentindo. Eu tenho Vai um pouco além disso. da telepatia. Vai além da telepatia. Sim. Então isso é chamado de empate intuitivo. Então você capta os sentimentos, a intenção das pessoas. Tanto é que os empates intuitivos são utilizados pelo Serviço Secreto Espacial até mesmo para testar se a pessoa está falando a verdade ou não. Porque eles conseguem pegar o âmago, a essência de cada um. Caramba. Isso aqui é picareta, hein? Vergonha. Não, esse é verdade, é de coração. A gente percebe que vem de coração, tá sendo autêntico. Pois é. Vamos lá. O próprio Ingo Swann foi um dos agentes psíquicos, tá? Da CIA, do projeto Stargate, dos anos 70. E ele fala que ele acredita que o mundo, no futuro, todos serão empatas intuitivos. E no mundo de todos são empates intuitivos, não existe mentirosos. Então não haverá governos corruptos. Faz muito sentido. Nossa. Então se alguém falar alguma coisa na televisão, todo mundo é mentiroso, mentindo. Aí não engana ninguém. E o dia que todo mundo for empate intuitivo, nós vamos realmente perceber que todos somos um. Porque a gente vai sentir a mesma coisa. Eu senti a mesma coisa do outro. Daí vem a teoria do campo unificado de consciência. Campo unificado da consciência. Caramba. Então a consciência não é local. Então a consciência, veja só, a coletiva. consciência humana está conectada com todas as consciências do mundo e do universo. A consciência não é local. Inclusive da fonte criadora. Inclusive da fonte criadora. E isso também vai provar que Deus existe. Então é uma coisa realmente fantástica. Nossa. Então a aplicação disso é muito grande. Né? Que Muito Deus é bom. real, não vai existir ateu mais no mundo. Vai falar, por que não existe ateu? Porque está provado cientificamente que Deus existe, meu filho. Desculpa. Acabou pra você. Acabou para você. Não tem Muito mais bom. espaço. Então, mas aí, com esse novo mundo, dado que se acontecer isso tudo, boa parte das religiões vão ruir, certo? Porque elas contam uma história o diferente. Dr. Greer, ele fala... muito bom você apontar isso daí, porque o Dr. Greer, ele fala algo bem interessante. O Dr. Greer fala o seguinte, muitas religiões, as fundamentalistas vão sofrer mais. Agora, as mais flexíveis vão receber de bom grado, porque vai ter uma nova conotação. Não é que a religião vai desaparecer, ela vai ter uma nova conotação, uma nova visão. Então a religião vai deixar de ser dogmática para se tornar algo espiritual, uma escola de espiritualidade. Então não haverá mais igreja católica, existirá o quê? Uma escola de espiritualidade católica, da tradição católica, mas não mais com aquela conotação dogmática. Assim como no espiritismo, assim como na comunidade evangélica, e isto vai chegar num ponto que a própria religião como um todo vai deixar de existir, mas isso é progressivo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Tipo uma escola de mistérios. É a escola de mistérios. E cada um tem a sua tradição, concorda? Concordo. Cada um tem a sua tradição, então vai permanecer. Só que não vai ter mais essa briga, sabe? Quem é melhor, quem é pior. Todo mundo vai conviver numa boa. E vai perceber que a espiritualidade une tudo. Porque ciência e religião vai ser uma coisa só.
Quando ciência e religião é unificada, não tem mais espaço para dogmas, concorda? Não tem mais. Não faz mais sentido essa briga, essa disputa de quem é melhor do que o outro. Nossa, que lindo esse mundo, hein? Vai ser fantástico. Então, o próprio Dr. Greer, ele fala que existem muitos bispos e cardeais que são pró-divulgação, gente. Existem pastores evangélicos que são pró-divulgação, eles têm consciência. Divulgação da existência das entidades não humanas. Caramba, que sério? é um estágio evolutivo. Agora, existem aqueles que não querem de jeito nenhum, que são os fundamentalistas fanáticos. Esses são os problemas. Esse é um problema. E os fanáticos que seguem esses fundamentalistas? Bom, eles vão ficar para trás. Eles são uma minoria, vão ter que se adaptar. Vai surtar, né? Tem gente que vai surtar, vai bater o pé, vai dar piti, mas vai ter que se adaptar. E agora eu vou no fanático, o fanático da ciência. Porque tem muito Também. fanático da ciência que acha que a espiritualidade, essas Sim. coisas todas são histórias. A gente tinha que estar preso numa clínica, né? Sim. Sim. Como o que Michael esses caras Cremo, vão... arqueólogo, o Michael Cremo, você já ouviu falar dele? O Michael Cremo fala do fanatismo científico. Os fanáticos religiosos. Isso. É igual uma religião. Exato, é igual uma religião. Eles têm aquela visão estreita e como se fosse um dogma, e qualquer teoria que desafie aquilo é rechaçada automaticamente. Pseudociência. Pseudociência. Porque a ciência de verdade ela tem que estar aberta a novas possibilidades. Né? Então acaba sendo realmente algo correndo. E vai ser um sofrimento muito grande para esses também. O Dr. Greer diz que a comunidade científica vai sofrer mais do que os religiosos. É mesmo? Vai, porque para eles vai ser horrível, porque eles vão ter que dizer, eu vou ter que reaprender tudo novamente. Para eles é humilhante ter que falar isso. Você tá entendendo? Porque eles eu vou ter que reciclar. Você viu que você faz a universidade, vai ter que fazer reciclagem? Então, os maiores PhDs do mundo... que eles têm um ego, né? É um Exato. ego muito grande. Nossa. A soberba é muito grande. Eu vou ter que fazer reciclagem, entender antigravidade, Não, na verdade, energia livre, Eles vão portais... ser os negacionistas do futuro. Certo? Exatamente. Mas vão ter que se adaptar, porque depois que isso for provado, porque não tem jeito, vamos supor aqui, mostrar as entidades não humanas, mostrou uma nave de tecnologia reversa, o cientista vai falar que isso não existe. Como que não existe, meu filho? Tá aqui, filho. Toca, você pode até entrar e pilotar, coloca lá, sei lá dentro. E aí, como que não funciona? Vai ser um impacto, eles vão ficar com cara de pastel, né, por um momento. Falar assim, o que é agora? O que a gente vai fazer? Vai ter que engolir o orgulho e vai ter que se adaptar. E aí vamos ter também governos que vão... Essa corrupção, esse governo totalmente horrível que a gente tem há séculos na Terra vai acabar também. Vai acabar ruindo, lógico. Porque nesse mundo não haverá corrupção, não haverá desigualdades, a pobreza será erradicada, porque energia livre é exatamente isso que se trata, é erradicar a pobreza. Fim das enfermidades, longevidade. Aliás, essas tecnologias de longevidade já estão sendo expostas, é só ver. Várias ciências estão sendo apresentadas, né, experimentos, que tem potencial muito grande. Tetraplégico andando. Exatamente. Então, isso já está acontecendo. Então, as pessoas vão ter uma vida melhor, longevidade, perspectiva de vida maior e fim da pobreza. E aí eu te pergunto, esse é o planeta feliz? Esse vai ser um planeta ideal, porque não é só questão de estabilidade, é questão de consciência. Um planeta que consegue interagir com outros mundos. Imagine você, eu vou fazer uma viagem de férias. Onde que eu vou? Para as Pleiades. Isso é sensacional, gente. Vou para as Pleiades. Eu vou para outra dimensão, eu vou, sei lá, meu amigo. E o aprendizado? Vai ser uma coisa surreal. O aprendizado humano. As escolas. Tanto é que o Greer fala que nesse novo mundo, a principal disciplina das escolas será a consciência. Não vai ser mais matemática, não vai ser mais física. Sim, os poderes da consciência. Essa vai ser a disciplina principal. Nossa. Então, imagina a escola, a gente vai ter aula aqui de consciência hoje. E aí, pra gente botar tudo, amarrar tudo, a gente, tanto aqui no Lean quanto você no seu canal, a gente fala para as pessoas conseguirem chegar a um autoconhecimento, certo? Uhum. Evoluírem internamente. Mas em muitos momentos, igual hoje, a gente falou de coisas explicando como o mundo funciona, como Sim. é a realidade funciona. Sim. Se você tivesse que explicar para alguém por que entender o mundo faz ela entender a si mesma, como você explicaria isso? Olha, entender o mundo é saber para onde estamos indo e saber das possibilidades que nós temos.
e assumir a responsabilidade. Porque quando você entende, você começa a perceber, é comigo também, não é com os outros. Porque muitas pessoas têm essa percepção limitada, que é com os outros. Não, é com os políticos, é com os empresários, não é comigo. Eu estou aqui simplesmente para reclamar e ficar criticando. Não é com você também, você faz parte disso. Quando você percebe que 1% da humanidade, dando esse salto de consciência, vai empurrar o mundo, pode ter o potencial de transformar o mundo positivamente, aí você tem uma visão totalmente diferente da realidade. Então é com você, é com nós. E os canais de influenciadores, que é o caso de vocês, tem um papel, assim, primordial, assim, super importante nesse processo. Fundamental. Porque entendendo o jogo, a gente entende o funcionamento. Exatamente. Entendendo o funcionamento, a gente entende como nós funcionamos, né? Por exemplo, o Greer, o Jake Barber, esqueci o nome dele, Michael Batista, também. O que eles acreditam? Eles acreditam o seguinte, nós vamos fazer um protocolo de contato, se eu reunir 10, 20 mil pessoas e a gente tiver contato com um extraterrestre, já será o suficiente para mudar o campo morfogenético. Tem gente já tentando isso hoje, gente. Já tem. Tem gente que tem essa iniciativa. Estão indo para acampamentos, reunindo pessoas. É o chamado do Jorge Van Tessel. Era o que o Jorge Van Tessel fazia nos anos 50, que foi esquecido. Deixaram para lá. O que o Jorge Van Tessel fazia nos anos 50? Ele reunia ali 5 mil pessoas no deserto para meditar. Ficavam a noite inteira. Depois isso foi subvertido. Tanto é que, para quem não sabe, o movimento hippie surgiu disso. Pessoas infiltradas que entravam ali. Falaram, nem sei esse negócio de ficar no deserto 2, 3, 4 dias. E veio o movimento hippie nos anos 60. Caramba. Então, na verdade, a origem do movimento hippie era o movimento ufológico e ninguém fala isso. Caramba. Onde eles ficavam ali no deserto da Califórnia, a grande rocha, né? O Rocha Stone, ali na Califórnia, eles ficavam dias acampados. 5 mil pessoas acampadas, meditando ali. E eles viam OVNIs, naves apareciam. Depois esse processo foi interrompido. Caraca. Sabotado. Inclusive, o próprio Jorge Van Tessel, ele acabou desencarnando em circunstâncias misteriosas, tá? Caramba. Bem misteriosas, bem complicado. Ele também estava desenvolvendo um Integratron. Integratron. Que era uma cúpula, que seria uma medbed, tá? Uma câmara de cura coletiva. Que ele recebeu que ficou inacabado, porque ele acabou desencarnando e não conseguiu concluir a sua obra. Caramba. Existe até hoje na Califórnia, essa Integratron. Caramba, que... E Demis, por que quando você fala desses assuntos e quando você acessa essas informações, isso te toca tanto a ponto de te emocionar? Porque a gente vê as coisas acontecendo, a gente percebe, por exemplo, quando eu vi o Chris Bledsoe, meu pai, ali com várias pessoas reunidas, e os OVNIs aparecendo. Quando eu vi, por exemplo, o Greer agora tá dando ênfase. Porque isso não é por acaso, gente. Porque o Greer fez um novo documentário dele falando sobre protocolo de contato, ensinando as pessoas a meditarem e a reunirem juntas para criar essa egrégora positiva de amor. Porque ele sabe que este é o antídoto. Este é o remédio para a humanidade. O poder que isso tem para mudar o mundo. Entendi. E a gente olha lá atrás e compara, por exemplo, com a iniciativa do Jorge Van Tessel. Ele já sabia o segredo. Ele já sabia. Esse é o caminho. Foi cortado. Tentaram cortar, mas agora voltou de novo. Nossa. Voltou e voltou com força total. E eles têm medo. Esse é o calcanhar de Aquiles deles. O calcanhar de Aquiles dos escuros não são governos, não são empresários, não são poderes. É a consciência humana. Perfeito. Quando as pessoas entenderem isso, nós vamos mudar o mundo para sempre. E Demis, isso vai dar um corte sensacional. Demis, se você pudesse entrar numa máquina do tempo e viajar para qualquer momento da história da humanidade, trocar uma ideia gostosa, igual a gente teve aqui, com qualquer pessoa que já teve a sua passagem ou que ainda tá aqui nesse plano, você iria para que momento? Olha... Você pode ir para o futuro também. Talvez para o futuro. Olha, eu gostaria de ir para Atlântida. 12.500 anos atrás, com certeza seria uma coisa fascinante. Porque tem muitas dúvidas. É um local, além de ser fascinante, a gente tem muita pouca informação. Existem evidências fortes, tudo ok, mas eu gostaria de estar nesse lugar. Nossa. Porque nesse lugar a humanidade estava na quarta densidade. Existiam tecnologias incríveis, surreais,
antigravidade, longevidade. Então, se tivesse uma época que eu pudesse escolher para estar, por certo, seria o período da existência da Atlântida. Perfeito. Então já estaria na quarta Densidade. é isso? Isso. Já estaria com o domínio A densidade sobre... é uma coisa interessante. O que é densidade e dimensão? As pessoas confundem. Densidade é a composição da matéria. Então, uma matéria mais sutil e uma densidade mais elevada. Ok? Mas é um ser material. Então, o ser da quarta densidade não é espírito, ele é matéria. Só que uma matéria mais sutil, que é a nossa. Menos denso. Menos densa. Fácil. Tanto é que tá conectada a palavra, né? Densidade. Exato. Dimensão. Aí não, tem a ver com o mundo paralelo. Entendi. Aí já é a questão de mundo paralelo. Outra dimensão. Então, espaço físico. O Carl Sagan tá um exemplo ótimo. Né? Ele fala da terceira dimensão, que é um cubo. A terceira dimensão é como se fosse um cubo. Agora, imagine a quarta dimensão, que é um cubo dentro de um cubo. Que seria basicamente isso. Então, é difícil. Então, imagine que um ser da quarta dimensão, ele não pode estar inteiro na terceira dimensão. Ele pode estar apenas em parte. Por isso que ele pode tirar essa caneca daqui. Ah, entendi. E colocar daqui. Por isso que é um cubo dentro de um cubo. Por isso que é um cubo dentro de um cubo. Isso é uma ótima analogia. Não cabe o cubo inteiro. Não cabe inteiro. Por exemplo, eu sou um ser da terceira dimensão. Se eu estivesse no mundo de terceira dimensão, de primeira dimensão, desculpe, seria um mundo chato. Então eu não poderia existir plenamente no mundo de primeira dimensão. Ele saberia que eu estava ali? Eu percebi, tem alguma coisa aqui, mas não saberia o que é. É a mesma coisa. Não ia caber o Demis não inteiro caber lá. inteiro lá. Entendi. Então eles podem brincar, e é terrível. Imagine o ser da quarta dimensão, pode realmente brincar com a matéria daqui. Nossa. Tirar coisas, colocar coisas. É terrível, é complicado. Animal. Tanto é que o próprio Dr. Steve Greer acredita que a maioria das abduções são feitas por seres da quarta dimensão, e faz todo o sentido do mundo. Porque realmente eles podem tirar você daqui e colocar em outra dimensão. Caramba. Muito bom. Vocês entenderam? Pô, É abdução. Porque Aula pode pegar você incrível. daqui. Ele chama isso de magia negra eletrônica. Então imagine que ele pode pegar você, você fica 6 horas. Tem gente que fala que tem sensação de tempo perdido. A maioria das pessoas que alegam ser abduzidas tem a sensação de tempo perdido. Perdeu 3, 4 horas do tempo que não sabe pra onde foi parar. Pois é, na maioria das vezes você foi pra outra dimensão, meu filho. nem sabe. Nem sabe, te devolveram. E aí, você não tem como mensurar o que você viu. Eles vão plantar memórias. E você vai usar o quê? O que existe, né, no imaginário coletivo hoje. Grays de olhos grandes, vão ser setoides, é assim. Porque você vai ter que tentar processar isso de alguma maneira. Na terceira Dimensão, você vai ter que processar isso de outra dimensão, porque não tem como mensurar um negócio desse. Sensacional. Muito Qual bom. que é a palavra-chave? Então, Esse vai ser difícil, hein? Explica pro Pra Denis. galera que chegou até aqui, que a gente sempre faz esse jogo com vocês, né? Que tem uma palavra-chave pra saber quem são os fortes que chegam até o final, né? As guerreiras e os guerreiros. E dado tudo que ele falou aqui, tudo que a gente espera pro futuro da nossa humanidade, pro futuro da nossa Terra, escrevam aí, porque eu sei que quem ficou até agora são os 1% despertos. Então escrevam nos comentários, 1% despertos. Exatamente. Somos 1% despertos, hein? Que vamos despertar Mudar o os mundo. outros 99. Os outros 99. E que missão, hein? Que missão. Que missão e que aulão, hein? Que responsabilidade. Se as pessoas tivessem essa consciência, a gente teria mudado o mundo faz muito tempo. Exato. Foi Mas isso que nunca é ficou tarde, de né? mensagem de tudo que a gente falou aqui. Exatamente. Mas nunca é tarde. Gostou de estar aqui com Não, a gente? nunca é tarde. Eu adorei. Foi maravilhoso. Aliás, esse processo está acontecendo. Estou muito animado e muito empolgado. Porque a gente percebe que estamos no caminho certo. E isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta. Quando a gente fala da hipótese negativa, é para entender que existem pessoas apostando no mal. É nesse ponto que eu quero chegar. É claro que existem pessoas negativas apostando no pior. Mas nós... Porque assim, se você tem que confiar em você. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte, nós vamos chegar lá. Pode ter certeza absoluta. Porque nós somos 1% despertos. Então escrevam aí, 1% despertos. Escrevam também de onde vocês estão nos assistindo. Conheçam aqui o canal do Demis Viana no YouTube. E se inscrevam aqui nesse canal também, que é importante, né? A gente tá com uma crise aí de crescimento de inscritos, então aperta aí para se inscrever, que tem, mais 60% da galera que acompanha a gente ainda não se inscreveu, que às vezes acaba esquecendo e tal, então é bom lembrar. E dá um joinha que daí isso aqui espalha pela terra inteira. Exatamente. Então você gostou de estar aqui com a gente? Já vamos precisar marcar outras vezes, né, Denis? Gratidão, gratidão. Ainda bem que vocês gostaram. Então, meus amigos, posso fazer o meu merchanzinho? Claro. Fica à vontade. Vou aproveitar, deixa.
Então, o canal Demis Viana Mundo Secreto, né? O meu nome, é fácil, é Demis Viana Mundo Secreto, você acha no YouTube. Também nós vamos realizar o webinário de União Sagrada junto com a Eliette Viana, que a gente faz todo o ano. Tá? O telefone de contato dela é 15, de Sorocaba, tá? 15998 10 72 15. Ok? Boa. Gratidão. Não, e também vocês podem também acessar aqui na descrição do vídeo, tem o link para vocês conhecerem mais o trabalho do Demis aí e acompanharem ele no canal. Dá um tchau aqui, ó, Demis, pra galera. Gratidão a todos os amigos que aqui nos acompanharam nesse podcast. Gratidão também aos aqui, os nossos entrevistadores, toda a equipe aqui do estúdio. E até uma próxima. E a Curiamatê, como sempre costumo terminar as minhas lives, criando um portal entre o céu e a terra. Boa. Muito bom. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. 1% despertos.